Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras no Brasil. Me apresentando, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o seu guia, o seu host, para que a gente consiga tirar o melhor desse papo com o nosso convidado. Mas antes da gente começar o episódio e apresentar o nosso convidado, eu tenho um patrocinador, isso mesmo, o primeiro patrocinador do canal. E o patrocinador sou eu mesmo. O primeiro patrocinador do canal sou eu, vou falar um pouquinho do meu serviço. Olhando para você agora, profissional, para você influenciador e para você empresário. Se você ainda não anuncia na internet para captar novos clientes, o seu concorrente está fazendo isso, está roubando os clientes de você. Ou seja, os clientes que estariam entrando no seu negócio para crescer o seu negócio estão entrando no do cliente, fazendo com que o negócio dele cresça. Então, se você quer aprender a anunciar na internet, se você está precisando desse tipo de serviço, entre em contato pelo Instagram MKTD Pacheco. Vou deixar ele aqui embaixo na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo para a gente conseguir ver a melhor forma de você começar a captar novos clientes pelos anúncios online, beleza? Agora vamos para o nosso convidado, que sempre, de praxe, eu sempre tomo a liberdade de olhar o meu celular porque os currículos dos convidados aqui são muito pesados. Então, hoje nós vamos conversar. Só um minutinho. Vamos embora. Ele tem mais de 10 anos de experiência na implementação de growth nas empresas, sendo 6 anos focados em PLG, em empresas muito conhecidas no mercado, como a OLX, a Warner Bros., a Solidas e a Gumer, gerenciando e desenvolvendo equipes de alta performance. Hoje, ele é mentor de líderes sobre a implementação de PLG e cultura de dados nas organizações. Ele também é mentor sobre carreira em growth, mentor sobre importância de métricas em produtos e negócios e, para completar, ele ainda foi atleta de polo aquático profissional por mais de 20 anos, sendo 5 deles representando a seleção brasileira. Hoje eu vou conversar com o nosso convidado Douglas Magalhães. Tudo bem, Douglas? Tudo Como bem, é que cara? você tá? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar esse papo, Douglas. Para começar, eu sempre gosto de começar esse papo fazendo aquela pergunta que toda audiência quer saber. Fazer a faculdade que você escolheu, administração, dá dinheiro? Boa noite, cara. Primeiramente, queria agradecer aqui pelo papo. Então, respondendo, dá dinheiro? Depende. Eu acho que qualquer profissão, se você fizer bem, focar nela, você consegue sim ter uma boa remuneração, mas depende muito de como é que você busca esse conhecimento. Mas, em resumo, dá dinheiro. Dá dinheiro se você correr atrás e buscar caminhos e sempre procurar algo a mais do que está na sua frente. Ah, legal. Então vamos começar um pouquinho com a tua trajetória. Eu já sei que a tua trajetória ela é um pouco incomum. Não é a trajetória, você não nasceu em berço de ouro, as coisas não foram muito fáceis para você. Conta um pouquinho da tua trajetória. Só aproxima um pouquinho do microfone. Então, minha trajetória, eu acho, durante um bom tempo, quando eu conversava sobre minha trajetória, eu falava assim, não vou falar do polo aquático não, deixa eu falar só da minha parte profissional. Só que no final, o Douglas de hoje é o Douglas que começou como atleta lá atrás. Então, minha trajetória, eu comecei no esporte com 10 anos, então até já pegando um pouquinho lá de trás. Vim da favela da Maré, comecei a jogar polo aquático ali no Botafogo, nos anos 2000 e pouquinho. Então, dali começou a trajetória, dali começou o meu apreço ao esporte. E como atleta, foi o que foi mudando meu mindset para quanto mais eu treino, quanto mais eu me esforço, mais eu consigo gerar um resultado. E com o tempo, esse resultado foi chegando. Então, saí do Botafogo, fui para o Flamengo. Depois fui para São Paulo, jogando Paulistano. Foi onde abriu as portas para que eu pudesse fazer uma faculdade. Então, essa é a minha trajetória desde o início. E hoje, naturalmente, já um pouquinho mais distante do esporte, muito mais focado na minha vida corporativa, eu carrego um pouquinho desse conhecimento, na verdade não um pouquinho, né? Totalmente essa questão do atleta para a minha vida corporativa. Ah, legal. É muito importante a gente tentar estabelecer uma relação entre o Douglas que foi, o Douglas do passado e o Douglas de hoje. E realmente não tem como a gente deixar de falar disso sem falar do esporte. Você acha que o esporte, o polo aquático em si, ele te influenciou na sua decisão pela administração? Cara, essa é uma pergunta muito, muito boa. Sim, influenciou. Mas é até engraçado quando a gente fala
diretamente de quem está no esporte. Quando você pensa na faculdade, a primeira coisa que vem à cabeça quando você vai conversar com alguém é fazer educação física. Você já é atleta, você já está nesse meio, faz educação física. É muito comum, realmente. É muito comum, é muito comum. E claro, eu sempre fui um cara muito observador. Então, claro que aquele primeiro momento, você está como atleta, você fala, opa, eu vou fazer educação física, então vou ser remunerado por ser atleta. Só que com o tempo eu fui amadurecendo, assim, claro, na minha perspectiva, e que eu falei, cara, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na época, há 20 anos atrás, quando você falava de educação física e falava dos profissionais que trabalhavam em clubes, e ali é onde eu estava muito inserido, no clube, jogando polo aquático, a gente via que era muito complicado. Era um clube de futebol que não estão com as contas muito acertadas. Salário atrasado. Salário atrasado, dívidas, assim diante. E no final, aquele profissional, o técnico que estava na ponta, ele acabava sendo prejudicado. O salário atrasava. Então, eu olhava aquilo e falava, cara, porra, isso não cresce para mim, não. Imagina eu ser atleta, no final, virar um técnico de polo aquático e ter esse problema. E, claro, porque quero ter família. Eu via, né, os caras ali, e eu via muito, os caras eram heróis, porque eles eram técnicos de polo aquático, eram professores em colégio, eram empresários, tudo para conseguir manter. Só que eu falei, cara, difícil isso para mim. E, ao mesmo tempo, eu tenho um irmão mais velho, o Diego, já estava fazendo a faculdade de educação física, e eu vi os perrengues dele. Entendi. Então, eu falei, talvez eu tenha que ir um pouquinho para outro caminho. Não porque aquela faculdade de educação física não fosse algo interessante, mas era que eu falo assim, eu acho que se eu for fazer educação física, vai abrir educação física não, desculpa. Se eu for fazer administração, vai abrir um pouquinho mais o meu leque. E aí, aquelas coisas, né? Na época de colégio, sempre gostei de matemática, sempre fui o cara que juntava meu dinheirinho, anotava ali, sempre fui o cara que administrava as coisinhas. Meu pai e minha mãe tiveram um boteco, então eu lembro, desde meus 9, 10 anos ali, eu fazendo as continhas, eu cuidava do caixa, ia lá, comprava, cara. Então foram coisas que foram casando bastante, e eu sempre tive a visão assim, cara, eu quero ser o diretor, eu quero ser o presidente da companhia, eu quero ser o CEO. E um ponto que até internamente chamava a atenção que, cara, eu falava assim, eu quero trabalhar de terno. Eu vi os caras ali e falei, eu quero trabalhar de terno. Quer ser executivo? Quero ser executivo. E foi dali que a educação física foi. Nossa, tô até confuso. A educação física foi se afastando e a administração foi se afastando, e a administração foi ficando cada vez mais próximo e tal. E aí, quando eu me mudei, eu fui morar em São Paulo, e aí até parte da trajetória, né? O esporte abriu portas para mim. Eu fui jogar no Clube de São Paulo, no Paulistano, então fui bolsista na faculdade. E quando eu mudei esse mindset, falei, fiz a escolha certa. Então, a administração foi um curso que me abriu portas e aí foi trilhando minha carreira dali para frente. A questão do clube, do paulistano, né? Isso pode ter influenciado muito também lá os contatos que você recebeu em São Paulo, porque São Paulo é um meio mais corporativo, é uma galera mais focada nesse meio. Você acha que isso também pode ter influenciado os teus colegas ali de clube? Não, total. Eu saí de uma linha... Foi uma mudança muito grande, né? Eu saí morador da favela, no Rio de Janeiro. Depois eu comecei a ter contato com o clube aqui, na Zona Sul Carioca. Então, comecei a ter contato com pessoas que... o pai é advogado, o pai é administrador, os pais... Outra realidade. Outra realidade. E foi, claro, foi mexendo. E quando eu fui para São Paulo, eu fui jogar no Paulistano. Cara, o Paulistano é um clube e realmente ele respira essa questão de negócios. O Paulistano é um clube lindo. Para quem não foi ainda, é fora de série. Não, é um clube lindo. Então, quando você chega ali, e é o ponto, é de você ter a visão e começar a captar esses conhecimentos. Então, cara, como é que aquele cara ali que está chegando no treino se comporta? Com o que ele trabalha? O que ele faz? Como é que ele ganha dinheiro, né? Como é que ele ganha dinheiro? Eu tive uma sorte, né? Que quando eu fui morar em São Paulo, eu ia ficar na casa do clube, a casa do clube estava em obra, e aí eu tive que ficar 2 meses na casa de uma família. São adoráveis, assim, são os amores. Legal. E foi que mudou minha vida, mudou muito minha visão, porque, cara, eu estive ali realmente na casa das pessoas. O ambiente molda, né? O ambiente, e as conversas, o que eu falei, cara, isso aqui é legal, e é isso que eu quero para minha vida. Então, foi mudando bastante. E realmente, quando a gente fala de Rio, São Paulo, essa questão de ser mais corporativo,
eu gosto muito de falar, claro, eu gostaria muito de pudesse evoluir sobre isso, mas eu falo assim, enquanto o carioca está pensando em fazer a faculdade, o paulista já está pensando na pós-graduação. Claro, quando eu morava em São Paulo eu era muito barrista. Sim. Não podia falar do Rio de Janeiro. Mas claro que a gente mais maduro, Sim. a gente começa a pensar e fala, cara, realmente é um lugar que respira essa questão de corporativa, essa questão de você trabalhar e buscar novos conhecimentos. E realmente foi o que acabou mudando bastante a minha vida. Ah, legal. Hoje o Douglas hoje está com quantos anos? 33. Hoje o Douglas com 33 anos, olhando para trás. Obviamente a tua trajetória é única, é incomparável, cada um tem a própria trajetória. Mas você olhando para um pequeno Douglas agora de 12 anos que está ingressando no esporte, qual é o conselho que você daria para ele para vencer na vida? Cara, treina. Escolhe um esporte. Naturalmente, né? Escolher um esporte. O esporte é muito bom. Eu gosto muito de usar as frases de aprendizado. Que eu tive um técnico, Paulinho, ele falava assim, o atleta é um ser especial. O atleta ele tem que treinar, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Isso sempre marcou e realmente é muito forte. E você tem que buscar sempre fazer... Tirando o futebol, todos os outros esportes são assim. Você tem que buscar fazer isso bem. E, cara, quando eu falo treino, é que o treino não é só vou jogar futebol, nadar ou qualquer outra coisa. É que aquilo ali te traz uma maturidade. Você entende que quanto mais você treina, melhores resultados você tem. E quanto melhores resultados você tem, mais passos você consegue dar na tua vida. E quando você tem ali, você trabalha com time, você trabalha com teus técnicos, cara, tudo que o técnico quer é que você seja uma pessoa mais qualificada. Com certeza. Então... O bom técnico, né? O bom técnico. Claro, não, tem. O bom técnico. Então, eu falo, treina. Aí, muitas vezes eu sou até um pouquinho mais ranzinza com isso. Cara, não tenha distração. Principalmente quando, vou falar assim, né, a criança vem de uma... Realidade difícil, como você vê. Uma situação mais vulnerável. Você não pode ter distração. Você tem que ter aquele objetivo. E, meu amigo, e trabalhar, e treinar. Na minha época, eu pegava 2 ônibus, tinha que botar a camisa do colégio público para poder entrar no ônibus, motorista mandava descer do ônibus. Aí são as loucuras, né? Aí vem as memórias na cabeça. Mas é isso, mas no final é muito louco que na época, até hoje, eu nunca pensei que aquilo era um desafio. Cara, meu objetivo era treinar, era ser o melhor no que eu estava fazendo. Então, se são 2, 3, 4, 5 anos, não importa. Então, o que eu falo? Treina, respeite os mais velhos, respeite o teu técnico. Hierarquia, né? Respeite os teus amigos de clube, teus colegas. E, cara, cai para dentro. E no final, aquilo ali vai te abrir mais portas. Talvez você não seja o melhor atleta, talvez você não vá ganhar títulos, mas aquilo ali vai te tornar uma pessoa melhor. Um ser humano melhor. Com certeza. Isso é difícil, né? Às vezes a gente pode achar que está julgando mal, mas a gente não sabe também as condições da pessoa que está vindo dessa realidade. Mas como é que a gente pode fazer hoje, na tua opinião, obviamente, como é que você acha que a gente pode fazer para dar mais facilidade para essa criança? É por meio do esporte? Por meio de projeto social? O que você pensa sobre isso? Cara, o esporte muda a vida. Mudou a minha, naturalmente, né? Só que o esporte tem que estar atrelado à educação. E quando eu falo educação, não é só a educação formal, a educação na escola. Tradicional, no caso. Tradicional. O cara tem que te educar como cidadão. Ponto, cara. Então, assim... O técnico não pode ser só um técnico, tem que ser um educador também. Tem que ser um educador. E quando eu falo que, como cidadão, é o seguinte, existe certo e errado. Não adianta falar, não, talvez... Não, existe certo e errado. Então, o esporte tem que te levar para aquela linha. Vou dar um exemplo, e aí de tão ranzinza que eu sempre fui, graças a Deus, é o seguinte, chegou um momento que eu não usava nem suplemento alimentar, não tomava suplemento, porque eu falava assim, cara, eu vou crescer por mim mesmo, eu não preciso tomar esse whey protein, não preciso tomar esse malte, porque, cara, vai ser eu mesmo, o meu corpo tem que gerar o que eu preciso, a minha alimentação tem que ser... Então, assim, isso é o quê? Claro que não estou puxando para mim, mas é entender que não tem caminho fácil, naturalmente. Né? O cara que usa suplemento alimentar não estou dizendo que tem caminho fácil, não entenda mal. Mas o que eu quero dizer é que, assim, você tem que se esforçar. É que é muito mal, mas tem os caras que falam tudo pelo resultado.
E aí é onde entra a questão do cara que usa produtos não muito legais para poder ter A gente sabe que tem principalmente no esporte. Ter um resultado melhor e qualquer outra coisa. Então, é o que eu falo assim, cara, se esforça, o esporte tem que estar muito atrelado à educação. E aí um ponto que eu acho muito legal, cara, nota. Você tem que ser bom no teu colégio, você tem que ser bom no esporte. E aí tem um ponto que eu acho que pega muito, que eu vejo muito isso, assim, infelizmente. O cara é um ótimo atleta, ótimo. Só que ele simplesmente não se estruturou minimamente. Eu não falo nem questão de trabalhar outras coisas, mas de estudar o mínimo. E aí o que acontece é que, infelizmente, uma hora a vida de atleta vai acabar. E aquela área que você deixou de dar atenção naquele momento vai te fazer falta lá na frente. Exatamente, cara, exatamente. E aí eu vi muito isso. E é o ponto, as oportunidades, aquela história, né? Quanto mais você se esforça, quanto mais você treina, mais sorte você tem, mais oportunidade você vai ter. Isso pode ser uma verdade, né? A gente sabe que, claro, dependendo do lugar que você está, é muito mais difícil, né? Você conseguir ter o acesso a esses pontos. Mas eu vi também muita gente, aí um ponto para deixar muito claro, que teve oportunidade. Amigão, você ganhou bolsa de estudo na faculdade, eu não quis nada. Então... Como veio muito fácil, talvez não tenha dado o devido valor. Exato, mas é que... Veio muito fácil, entre aspas, né? Foi oferecido para ele ser atleta. Claro. Mas é que eu não teve aquela base, sabe? Entendi. Tipo, cara, é que tudo vem assim, o que eu quero ser da minha vida? Sim. Então, eu acho que o esporte, a educação, está muito atrelado à educação, mas você tem que estar ali. Não existe caminho fácil, tem sempre trabalhar a questão de, cara, time, equipe, respeito, esforço e saber que você vai estar sempre buscando ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o passo. E por toda essa tua mentalidade de atleta, tudo isso que você decidiu, assim, não é uma cabeça que qualquer adolescente teria de querer ser melhor todos os dias. Isso às vezes vem com o tempo, vem com a maturidade. Você sente ou você acha que você teve alguma referência profissional muito relevante para você ter esse tipo de pensamento? Um influenciador, né? Cara, como falei, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de observar. Então, eu sempre gostei de pegar... As pessoas que estão à minha volta, não tem assim, aquele executivo ou aquele atleta. É muito mais as pessoas que estão em minha volta. Então, cara, eu tive até aquele técnico que falou, amigão, você tem que treinar. Você tem que buscar uma vida melhor. Eu tive aquele amigo que, cara, passou na faculdade, passou no vestibular. Eu tive aqueles pais de amigo que falaram, cara, eu olhava, pô, legal, o cara tem uma profissão legal. E aí aquele ponto, ele consegue proporcionar uma vida melhor para o filho dele. Então, essas coisas foram muito trazendo esse conhecimento. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero para mim. Então, eu lembro na época que eu jogava, moleque, e aí, naturalmente, eu morava na favela da Maré, e aí tem todos aqueles problemas de Rio de Janeiro, né? Tiroteio, tal. E aí o pai de amigo falou assim, não, cara, dorme aqui em casa essa noite aqui, não volta pra... E eu ia, e aí eu olhava e falava assim, pô, que legal, cara, o cara tem uma vida maneira, como é que as pessoas conseguem ter isso? E ele tem uma vida maneira e ele ajuda as pessoas, isso também é um ótimo exemplo. Sim, não, e eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né, na vida. E tem um ponto, né? Não é a ajuda financeira. Sim, a ajuda por serviço. Por serviço, te dá um toque ali e fala, pô, cara, não age desse jeito, age daquele jeito ali. Você acha que é legal falar assim, um assado? Tiver todos esses pontos. A minha família também, não posso deixar de falar. Claro. Minha família é muito trabalhadora. Sim. Minha família veio do Ceará, então tá aquela história, né? A pessoa veio do Ceará para buscar uma vida melhor aqui no Rio de Janeiro. Então, pô, tenho tios que trabalham muito, minha mãe e tal. Trabalhei, aí se eu for contar as minhas histórias, trabalhei em caminhão-pipa, trabalhei de garçom. Porra, na época de seleção, trabalhava de garçom, ia pro treino na seleção. Não, peraí, você estava na seleção brasileira e ao mesmo tempo você estava trabalhando de garçom? Sim, cara, não tem dinheiro, né? A questão é a seguinte, não tem dinheiro. Então, era seleção de base, isso? Era júnior. Entendi. Eu lembro muito essa história, foram vários, né? Mas foi pro Mundial. E aí não tinha dinheiro para viajar. E aí a questão era a seguinte, eu tenho que trabalhar. Então eu pegava, treinava de manhã barra tarde, depois trabalhava de garçom em casa de festa, saía da casa de festa e ia trabalhar de garçom em festa de casamento, virava à noite. Quando era 7 da manhã, chegava em casa 3, 4 da manhã, quando era 7 da manhã já estava na piscina de novo treinando. Que isso, cara. E bora, assim. E são essas coisas que engrandecem. Sim, fazem quem você é hoje. Então essas situações são muito importantes. Muito mais. Mas é isso, cara. Tem que ter foco. Não tem Não importa o que você precise fazer para atingir aquele objetivo. Mas vamos sair um pouco agora do polo, do esporte. Vamos pro
para o profissional do Douglas, você é muito conhecido por conseguir implementar o PLG dentro das empresas para as quais você passou. Explica para a gente o que é esse tal de PLG e explica qual é a utilidade disso nas empresas. Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, o que é o PLG? E o PLG ele é algo que vem crescendo no Brasil, já é muito forte nos Estados Unidos. A gente tem empresa, a gente consome PLG no nosso dia a dia, a gente não sabe. E aí, muitas vezes as empresas trabalham com PLG e também não sabem que estão trabalhando com PLG. O que é PLG? É Product-Led Growth. Mas vou trazer o português para ficar mais fácil. Crescimento por produto, via produto. Entendi. E qual é a etapa, né? As empresas normalmente começam a buscar alguém que vai implementar o PLG quando ela fala assim, olha, eu cheguei numa etapa, eu cheguei num tamanho e agora só que para que eu cresça mais do que o que eu espero, eu não consigo mais, por exemplo, aumentar meu time comercial. Eu não consigo mais investir tanto dinheiro em marketing. Você trabalha com marketing, você sabe Então, o que a pessoa fala? Pô, só que eu tenho um produto. E aí, muito focado, claro, em produto de tecnologia. Como é que a gente faz o PLG? Cara, eu preciso fazer com que o meu produto seja esse gerador de crescimento para a companhia. Ou seja, esse produto ele vai ser o marketing da companhia, o novo marketing da companhia. Pode-se entender assim, dessa forma. O produto, no final, é assim. Cara, eu quero... Antes, eu precisava... Vou pegar um resumo como funciona ainda hoje, mas... Você tem um time de marketing, o time de marketing vai, trabalha, faz campanha, gera lead. Aquele lead, daqui a pouco vai para o time comercial, o time comercial entra em contato. Vai tentar converter, pum. E aí, naturalmente, para você crescer, o que você precisa? Botar mais dinheiro em marketing para gerar mais lead. E se você gera mais lead, você precisa de mais pessoas no comercial para poder converter aquele cliente. Logo, qual o desafio? Você não consegue, você não tem nem espaço físico para colocar tantas pessoas, por exemplo, do time comercial para conseguir trazer aquele resultado. Você não tem tantos recursos para ficar colocando em marketing para conseguir gerar aquele lead. E aí acaba que aquele cliente que vem, ele acaba sendo muito caro. Então o CAC é muito alto. Sim, custo de aquisição para o cliente. Custo de aquisição para o cliente é muito alto. Então, como as empresas chegam e falam, cara, eu tenho um produto, como é que eu posso fazer com que esse produto seja o cara que vai chamar a atenção do usuário, e aí quando eu falo usuário, ainda é usuário. Chamar a atenção dele. Ele fala, opa, usei esse produto, logo me encantei. A gente fala muito na linha de produto, no aha moment, é quando o cara fala, opa, caramba, gostei, tipo, aha. E o wow, tipo, agora sim eu quero comprar esse produto. E o cara fala, usei o produto, encantei, agora eu vou virar um assinante. Eu vou adquirir, se for abuso, assim. Entendi. Assim. Eu acho que dentro do marketing digital isso poderia se comparar ao que as pessoas chamam de isca digital, talvez não seja isso? Aquele produto de isca digital? Pode ser. Também, essa é uma das estratégias. E legal. aí a gente usa muito na linha, até falando do PLG, uma das estratégias do PLG é você trabalhar com trial, é trabalhar com freemium. E aí eu pego um produto que está no dia a dia, que as pessoas nem imaginam. Cara, você pega o Spotify. O Spotify é um produto puramente PLG. E aí eu conversando, e é um ponto muito interessante, assim, que eu pergunto para as pessoas, como é que o Spotify ganha dinheiro? Aí as pessoas falam, com assinatura. Aí eu falo, e o que ela quer com um cara que está no trial e no freemium? Não, quer que ele converta. Eu falo, quer mesmo que ele converta? Porque se você está no freemium do Spotify... Você está recebendo anúncio. Você está recebendo anúncio. É isso aí. E alguém está pagando por aquele anúncio. Exatamente, legal. Então, claro... Ele ganha dos dois jeitos. Ele ganha dos dois jeitos. Ele encanta o usuário, porque ele, cara, na verdade, eu estou resolvendo uma dor minha, que é, eu quero escutar música. Sim. Aí o Spotify, então tá bom, pode escutar música, é toda sua. Só que em troca, eu vou ficar aqui mandando aquelas campanhas. A mesma coisa então do YouTube Premium, seria YouTube isso? Premium. Ele te enche de anúncio, se você pagar para ele, você tá pagando lá a tua taxa para ele, você não recebe mais anúncio, mas você tá dando dinheiro para ele. Exatamente. E assim, é meio que uma mão lava a outra. Ó, tô te dando conteúdo aqui e ao mesmo tempo eu vou ficar... Então o seu produto gratuito, ele vira ele espalha a tua mensagem, ele não substitui, né? Mas ele faz com que você economize em marketing e logicamente em CAC, como você colocou. Total. Não, é genial. Esse tipo de... É muito legal. E aí, quando a gente vê no nosso dia a dia, a gente está no PLG. Não, depois a gente vai falar de alguns lugares onde você implementou isso. Mas eu queria entender também, já que você falou do PLG, para você conseguir metrificar isso, não é tão fácil.
Então, qual é a importância hoje das métricas nesses produtos que você elabora? Porque deve, assim, por meio das métricas, você vai saber se aquilo está dando certo, está dando errado. Não, total. A grande questão é assim, se você não mede, você não sabe o que acontece, logo você não consegue melhorar teu produto. Sim. Produto, solução, qualquer coisa, assim, na tua vida. Se você não sabe quanto você está gastando por mês, no final você não vai conseguir guardar dinheiro. Então, as métricas de produto, de negócio, são de extrema importância dentro da tua jornada ali com o usuário. Vamos dar esse exemplo. Então, vamos trabalhar um pouquinho com funil. Então, pegar um pouquinho de métricas de funil. Quantos usuários viram minha campanha Sim. e fizeram um cadastro? Sim. Então, cara, estou medindo. Então, minha campanha está boa? Meu cadastro está bom? Posso olhar um pouquinho para a campanha, mas e o meu cadastro? Tem muita fricção no meu cadastro, do tipo, cara, estou pedindo muito dado para o cliente. Sim. E aí, é uma pequena métrica. Eu começo a medir quantos dados eu estou pedindo, qual tempo o cara está aqui, qual a desistência que ele tem, quantos estão indo para uma fase para outra, você fala, opa, você vai medindo. Depois que esse cara virou um usuário, agora eu quero que ele vire um cliente, quero que ele assine, nesse caso. Então, quantos saíram de uma ponta e foram para outra? Assinou, legal. Mas qual a minha conversão na assinatura? Então, eu estou falando basicamente de questão de funil. Mas as métricas são de extrema importância, porque se eu não sei o que está acontecendo, eu não melhoro meu produto. Você não sabe onde está o furo, né? Porque você tem várias etapas do funil. Aí tem lá, quantas pessoas viram um conteúdo gratuito? Exemplo, né, desse aplicativo de música que você falou. Quantas pessoas ouviram gratuitamente? Depois, quantas viraram clientes? Ou então, quantas colocaram um e-mail? Quantas entraram? Enfim, você tem você consegue direcionar e descobrir onde está o furo para você melhorar esse furo. Ou quando vocês veem algum furo nesse funil, vocês melhoram o funil todo? Ou vocês só melhoram aquele lugar onde parece estar furado? Na verdade, vai de acordo com a necessidade. Então, assim, a gente como empresa ou como produto, a gente tem uma questão que é North Star Metric, que é a métrica norte, é o que direciona o teu negócio. Então, quando a gente entra ali em produto, fala, cara, se eu mexer nisso aqui, vai impactar a minha métrica? Entendi. Então, a gente vai trabalhando muito nessa linha de... Isso é muito parecido com o tráfego pago. Muito parecido, né, cara? Você olha nas campanhas lá, porque o tráfego pago basicamente é métrica, né? Então, obviamente, acho que você colocar as campanhas, mas é muito importante você saber dos seus resultados por meio da métrica. E aí você fala... Você tem excelentes métricas, mas o teu resultado final não está legal. Exato. Você vai manter só porque as métricas estão bonitinhas? Não. Você vai simplesmente olhar para a tua métrica objetiva, que seria, no caso, venda, e você vai falar assim, olha, se tudo tá bom e a venda tá ruim, a gente tem que mexer nisso tudo. Exatamente. E aí vai na questão da métrica de vaidade, que é aquele que fala assim, cara, eu tenho, sei lá, não sei, é até complicado falar de métrica de vaidade, mas chega no fala, cara, os meus números X são maravilhosos, cara. Tô fazendo um excelente trabalho. Assim, pô, isso é pra quê? A pessoa não sabe responder. E é um ponto. E a métrica de vaidade é complicada, né? Porque naturalmente mexe com a vaidade ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que realmente está mexendo no negócio. E aí eu trouxe até um ponto que é muito importante trazer aqui, que eu trouxe métricas muito parecidas nessa questão com marketing. Sim, sim. Só que entrando para produto, tem 3 linhas que eu gosto muito de trabalhar, que é business. Então, quais são as minhas métricas de business? Coisas mais simples, mas cara, qual é o meu MRR, que é receita recorrente mensal? Qual é o meu CAC? Quanto está o meu custo de aquisição para esse cara? Qual é o meu LTV? Quanto tempo esse cara está trazendo? Lifetime value, né? Lifetime value. Qual é o meu churn? Churn é métrica, um ponto que eu gosto de falar. Churn é métrica, mas como está meu cancelamento? Como que está saindo? Então, assim, primeiro, vamos olhar isso aqui. E aí, como que o meu produto resolve esse problema? Outro ponto que é o uso do produto, que é, o cara entrou no meu produto? Quanto tempo ele passou lá Quanto dentro? tempo ele passou lá? Onde ele clicou? Onde tem fricção? Onde ele está reclamando? Quanto tempo está carregando isso aqui? O que o usuário está fazendo dentro do meu produto? Eu falo, opa, eu já entendi meu negócio, agora estou entendendo um pouquinho mais do uso. E tem a questão de customers, que a questão é o cliente em si. Como é o comportamento desse cliente? Ele tem um comportamento geral dentro do produto? E como é que eu consigo... Então, a gente junta essas 3 linhas. Claro que tem muito mais, né? Sim, sim. Você está dando um resumo. E a partir disso, a gente fala, cara, eu preciso desenvolver um produto melhor. Cara, talvez o meu produto não resolva esse problema. Eu tenho uma dor do usuário, eu tenho uma oportunidade. Então, aí, vou dar um exemplo lá daquele de música de novo. Cara, você tem... Antes era só música, né? Daqui a pouco começou o quê? Podcast. É. Daqui a pouco eu faço, eu gostei de podcast, logo
eu quero fazer um podcast. Aí lançou um produto de podcast. Ah, legal. Então você vai criando dores que o usuário nem tinha e a partir dali você cria produtos e soluções que suprem essa necessidade que ele nem tinha no passado. Isso é muito inteligente, porque parando para pensar, né, se em algum momento algum usuário, se eles tivessem que, se o objetivo fosse aumentar, né, a quantidade de horas ouvidas, o tempo no aplicativo, você pegar antes músicas de 2, 3 minutos com um episódio de podcast de 2 horas. Exatamente. Obviamente, até aquela pessoa que não está acostumada a escutar música por tanto tempo, para escutar podcast vai ficar pelo menos 2 horas ali por dia. Não, genial isso. Uma brincadeira, você põe o cara para escutar Faroeste Caboclo, fica ali 7 minutos. Um podcast são pelo menos uns 10 Faroeste Caboclo aí, né? Enfim. Vamos seguir agora para a questão do growth, tá? Eu vejo também que você, na tua apresentação, falei que você faz mentoria em relação a isso. O que é o growth, Douglas? Growth, vou trazer para o português, né? É crescimento. E aí, quando a gente pensa em growth dentro de uma organização, ele é um conjunto de estratégias para que a gente consiga, naturalmente, fazer com que a companhia cresça. Então, e se a companhia, e a companhia é praticamente um ser vivo, Sim. Todas as áreas da companhia fazem parte dessas ações de growth. Então, eu tenho o meu time comercial para conseguir gerar mais vendas, é growth. Eu tenho meu time de marketing que está gerando mais... É a marca, né? Seria a marca. Lead, está gerando growth. Eu tenho meu time de CS que está falando com o usuário ali, está evitando que o usuário cancele, é growth. Porque se é um usuário que não está saindo, logo é um dinheiro, uma base que não está saindo. Então, estou auxiliando ele no crescimento. Então, é o que eu falo, o growth tem esse conjunto de estratégias onde cada uma das áreas da companhia, elas têm de se conversar para, sabe, eu falei do nosso Star Metric? Sim. Para chegar e falar assim, todo mundo tem o seu ponto-chave para conseguir trabalhar, para que consiga chegar no resultado. Então, eu não posso chegar e falar assim, minha meta, growth está no time comercial. Aí o time comercial vai lá, vende, mas quando chega o time de retenção, sai todo mundo. Então, naturalmente, não tem growth. Um time está batendo meta, só que a empresa não está crescendo. Ou o time de... Eu gosto de usar muito esses dois, né? Time comercial e time de marketing. O marketing está lá, cara, estou gerando lead, estou fazendo campanha, está vindo... Existe uma briga de vez em quando entre esses dois aí. Existe. E é normal, né? Porque, cara, sim. todo mundo querendo trazer resultado. Mas, ao mesmo tempo, o time de marketing está ali trazendo... trouxe lead, trouxe... Aí tem as questões do lead, tem o sal, tal. E, no final, o cara não está convertendo. Então... O growth é esse conjunto de estratégias. Entendi. E aí o produto entra também como... Aí o PLG... É isso que eu ia perguntar, se a PLG ele é um braço do growth, né? O PLG ele é um braço do growth. Ele é um conjunto, é uma das estratégias de produto para conseguir fazer com que as companhias alavanquem. Qual é o ponto? Que aí entra muito na discussão do PLG. É que eu lembro que eu falei, né? Que o PLG é algo muito novo no mercado. Assim, no Brasil. Nem tão novo, mas novo. E as companhias elas estavam muito acostumadas a quem faz growth nas companhias são o time comercial ou o time de marketing. E o produto, ele trabalha basicamente como uma fábrica de software, que é, olha, eu quero esse botão aqui, eu quero que o cliente faça isso. Ele nunca ficou muito voltado para, cara, como é que eu olho? Como é que eu faço esse negócio crescer? Então, acaba que o PLG vem crescendo e, ao mesmo tempo, fala assim, pô, mas quem faz growth na companhia não é produto, é marketing e comercial. Então, o PLG ele vem crescendo para poder destravar essa visão e mostrar assim, todos nós fazemos growth na companhia. Só que cada um com a sua fase ali de crescimento para conseguir fazer com que, no final, a companhia cresça. Sim. Então, esse é o grande objetivo. Esse é o grande objetivo. Entendi. Em quais lugares você conseguiu implementar isso? Em quais empresas você já conseguiu implementar? Eu sei que na introdução eu falei de algumas, mas talvez você possa trazer alguma aqui que não tenha problema de você revelar. Onde você conseguiu implementar isso? Em algumas, assim. Uma que ficou muito clara e até um dos resultados bem interessantes é que ela começou, a Warner Bros. Media. Warner Bros., né? Warner Bros. Media. É que vai mudando de nome, né? Cada hora uma empresa compra, funde, muda um pouquinho o nome. Mas a ideia foi, cara, o produto, naturalmente, vinha com séries de desafios financeiros, porque volta para dado, né? Não olhava-se muito o dado, logo eu não sei o que está acontecendo no meu produto. As pessoas acham que isso é muito básico, mas não é. Tem alguns lugares que não olham realmente tanto para as métricas. Definitivamente não olham, porque
tem um ponto dado no mente. Então, claro, eu não posso me expressar mal. O dado não mente, mas muitas vezes você não tem acesso àquele dado, você nem sabe da necessidade. Então, você nem sabe que você não sabe. Então, esse é um ponto muito, muito complexo. Mas, em resumo, eu entrei na companhia, eu tinha sérios desafios ali, porque vendia-se muito, mas, ao mesmo tempo, a receita não estava acompanhando. E eu entrei e falei, o que está acontecendo aqui? E aí foi o primeiro trabalho, né? Entender a questão toda de dados. Tem dado daqui, dado dali, se está no Excel, se está no SQL, se está no BI, onde está. Vamos juntar todos esses dados para quê? A partir dali, tirar um diagnóstico. Opa, e aí? Não vou nem contar toda a história aqui, Sim, né? claro. Mas foi um dos pontos que aí eu vou falar um pouquinho do resultado. O produto cresceu mais de 10 vezes em menos de 2 anos, a receita. Então, foi um dos pontos que eu trabalhei muito PLG ali. Quando eu fui para Gumer, por exemplo, a pandemia tem um ponto, né? A pandemia foi um desafio muito, muito, muito grande para as companhias, porque principalmente elas trabalhavam na questão do SLG, que é Sales-Led Growth, então precisava muito que alguém do comercial se encontrasse com o cliente, principalmente falando B2B, Sim. se encontrasse com o cliente e no ano da pandemia as pessoas não se encontram. E aí como que você faz? Ou você fecha a tua empresa, Sim. ou você começa a pensar em outras formas. E quando eu fui para a Gumer, foi essa a linha. Tipo, a gente precisa fazer com que o produto ele consiga alavancar os resultados da companhia, ele cresça, ele consiga suportar essa demanda. E lá, claro, a gente implementou o trial, o freemium, toda a jornada. Então, porque eu fiquei lá, a gente cresceu mais de 25% na questão do PLG. Então, foram empresas que a gente foi implementando. Aí tem a Gumer, teve a Solid, e também teve um crescimento de 15%. Então, são pontos muito fortes da importância do PLG nas A OLX também, que você também fez? Não, a OLX também, total. Assim. E aí a OLX é um exemplo daquela companhia que trabalha com PLG, ninguém sabe que trabalha com PLG. Me explica aí, porque eu também não sei. E é muito engraçado. Assim, eu vou te contar um pouquinho da história da OLX. Eu não tinha noção da grandiosidade da OLX. A OLX hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sim. Eu não tinha noção, a gente só vê aquele site. Sim. Site. E aí, compra. Desapega o OLX, né? Desapega os dados e tal. E no final, quando eu entrei ali, eu falei, cara, que empresa fantástica. E aí eu falo que trabalho para a LG e nem sabe, porque eu vou dar um exemplo bem... Eu trabalhei muito tempo na vertical de autos, gosto muito de carros, que era o seguinte, você queria fazer um anúncio, então como que você fazia? Você pegava, anunciava teu carro, de graça. De graça. E logo depois vendia teu carro. Ponto. E como que ela começou a fazer? O teu primeiro carro você pode anunciar de graça. Se você puder botar o segundo carro, aí você paga. Mas ele cobrava na venda do carro ou para anunciar o carro? Para anunciar. Eu falo, agora você pega, você quer anunciar teu carro, agora você paga. E ok, cara. Assim, de novo, não existe almoço grátis. Aí você fala, tá bom. Só que você vê. E aí a OLX é um ponto muito importante, que ela tem a parte Sales-Led Growth, que é time comercial vendendo ali. Sim. Espaços para poder... Publicidade também. E a pessoa normal, né? Indo ali colocando anúncios dentro da ferramenta. Então, e você vê, você tem essa parte que ela consegue pegar, mas você vê que a pessoa consegue entrar ali, colocar o anúncio dela, vender sem falar com ninguém, sem interagir com ninguém, só o produto melhorando aquela experiência para o usuário. O usuário fala, opa, estou feliz. Isso aqui é um ponto que eu acho muito bom assim, na companhia, que não se falava, mas depois você percebe que é totalmente PLG, é o seguinte, vou falar de carros. Você quer vender teu carro. E aí você vê que tem um desafio muito grande, que é a questão de segurança. Sim. Você não sabe que se aquele carro ali é de uma pessoa correta, se aquele carro teve um acidente, bateu, ou tem multa, tem alguma coisa. Aí você fala, opa, então, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma integração com outra empresa que valida o documento daquele carro. Aquele carro fala, opa... Então, entendi. Para trazer mais segurança para o cliente. Para trazer mais segurança. Logo você que quer vender teu carro, você quer mostrar para o comprador que teu carro é um carro bom. Sim. Logo você vai lá e fala, pô, então eu vou comprar esse selo de qualidade aqui. Então, é um trabalho muito forte. Legal. Que vai nessa linha, você começa a ver desafios, dores do usuário que a gente nem tinha ou nem sabia que tinha. Você vai entregando soluções. Então, você vai entregando soluções, vai melhorando o negócio e sempre, é um ponto muito forte de produto, é a questão de estar sempre melhorando. É o fluxo contínuo. Não existe, meu produto está pronto e foi embora. Não, a gente vai estar sempre melhorando esse processo
para poder entregar mais soluções para o usuário. Não, eu acho legal que essa é uma dor que eu acho que não teria nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil. Porque o brasileiro é mais desconfiado, tem mais a malandragem. Eu lembro das pessoas sempre falando, até mais ou menos 2015, 2016, comprar alguma coisa no Mercado Livre, que era onde todo mundo vendia, comprava, era como se fosse um... Pô, tu vai comprar mesmo no Mercado Livre? Exatamente. Tu sabe quem é o cara que tá vendendo pra você? E aí você, às vezes... Eu já comprei um joguinho, pô, quando eu era adolescente, comprei um joguinho e veio um jogo pirata. Tomei um golpe no Mercado Livre, as pessoas tinham um medo. Eu também fiquei com uma questão de compra na internet por muito tempo por causa disso. E essa dor que vocês conseguiram enxergar e solucionar com uma certificação ou fazer uma parceria é algo muito inteligente. Não, exatamente, cara. E é o ponto, né? O fraudador está sempre na frente. Ele sempre vai estar na frente. Porque não tem nada a perder. Ele simplesmente não tem nada a perder. Então ele vai chegar, você colocou algo novo, ele vai pensar ali. Então a gente tem que estar sempre buscando mais formas de trazer mais segurança para o usuário. E aí muitas vezes que o usuário, a gente fala, pô, por que eu tenho que botar... Hoje está muito na moda, né? A questão de segurança via Face, né? Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. E aí o pessoal, pô, isso é chato pra cacete. Chato. Mas o cara fala, cara, isso é mais proteção, mais segurança. Mais proteção. Você vê que tem histórias de fraudadores pegar mesmo com isso. A foto e ficar brincando com a foto na frente da câmera e o negócio passar. Aí por isso que hoje você tem esse reconhecimento facial que você mexer para um lado, mexer para o outro, abrir o sorriso e tal. Então são ações de produto que muitas vezes o usuário não está entendendo o porquê, sim, mas que são para trazer uma maior segurança, uma melhor experiência no produto ali. Muito legal, cara. E olhando por uma outra ótica, né? Olhando para a faculdade de administração, você acha que todo profissional que decida fazer essa faculdade de administração, ele tem que obrigatoriamente ter esse conhecimento em Growth e PLG? Ou você acha que o administrador que não tiver esse conhecimento, ele vai ficar para trás? Complicado. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Claro, a gente tem velocidade no mercado, tem empresas que já estão numa certa fase de negócio que você precisa ter o PLG, você precisa ter uma visão muito clara de growth, mas também tem empresas que ainda não chegaram nesse nível. Uma hora vai chegar. Então a pessoa tem de saber. Não precisa ser especialista, mas você precisa entender mais. Vai ser o mínimo. O mínimo, você tem que saber o que funciona ali. Então eu vou ficar trabalhando muito com exemplos. Sim, claro. Me perguntam assim, Douglas, que livros você indica técnicos para a pessoa ser uma gerente de produto ou para a pessoa ser uma administradora e tal? Eu falo assim, cara, você não tem de se limitar. Claro que eu vou te indicar livros referentes à gestão de produto, livros referentes à administração, mas você tem que ter uma visão ampla. Eu falo muito para os meus times que é assim, minhas squads. Olha, você é o CEO, a squad que você trabalha, você é o CEO. Você é o dono daquele time ali. Você é o gerente. Você é o gerente. Claro, né? A gente tem... Como a gente entende essa frase. Mas é o seguinte, eu como CEO, eu tenho que olhar meu negócio, eu tenho que olhar meu mercado, eu tenho que olhar como está o custo da minha empresa, eu tenho que olhar onde tem oportunidade de crescimento. Então, são pontos que as pessoas precisam ter cada vez mais enraigados. Então, quando me perguntam, Douglas, qual livro você indica? Eu falo assim, toma esse livro aqui, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Eu, indico para todo mundo. Poder do Hábito, que eu acho um livro sensacional, porque é um livro simples, mas que começa a treinar a sua linha de raciocínio. E, cara, Crash, o livro sobre economia. Então, são vários pontos que eu falo assim, você não precisa se limitar em ser um gerente de produto ou ser um administrador. Você tem um conhecimento básico. Você tem que ter um conhecimento básico de como uma empresa, um negócio funciona. Ah, legal. Esse ponto, né, que você está falando sobre você ter um conhecimento básico sobre tudo, isso é muito importante porque eu sinto que as pessoas já saem da faculdade querendo se especializar em algo logo. Aí elas não têm aquele conhecimento complementar, né? Exatamente. Vamos ser bem claros, né? A faculdade, ela, claro que ela te dá um conhecimento muito bom, só que você acaba tendo muita dificuldade se você não estagiou, se você não, desde cedo não tentou estar ali buscando entrar no mercado de trabalho, você vai sair e falar assim, cara,
agora, e as posições estão ficando cada Sim. vez mais assim, né? Você chega e olha no LinkedIn, vaga de júnior, o cara é júnior com 5 anos de experiência, com 5 línguas, com 3 MBA, você fala, pô, naturalmente o cara vai sair da faculdade e fala assim, pô, eu preciso. Esse cara estudou tanto, mas ele aplicou tão pouco que, Exato. infelizmente, as empresas não vão querer ter. Exato. Não, mas ao mesmo tempo o cara fala assim, pô, eu tenho que sair da faculdade, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não consigo entrar. E, cara, muitas vezes não é. Então, se você começou a estagiar, começou a entender como que uma empresa funciona, como que aquela área funciona, aí você falou, opa, agora eu tenho maturidade para conseguir fazer um MBA ou assim em diante, sabe? Eu lembro quando eu fiz MBA em gestão de projetos, e eu lembro que quando eu era bem moleque, assim, estava finalizando a faculdade, eu perguntei para uma pessoa mais velha, assim, quando eu trabalhava na Vivo em São Paulo. Você acha que eu estou querendo fazer MBA? O que você acha? Aí a pessoa falou assim para mim, calma, cara. Você ainda precisa ter maturidade para você entender o que você precisa, o que a empresa precisa e para qual caminho você quer seguir. E para você também aproveitar melhor o MBA, né? Exatamente. É uma troca. Quando você chega no MBA, cara, quanto mais maduras, mais experientes as pessoas estão ali, cara, mais de qualidade é a troca. Você vai começar a falar, o negócio assim, o negócio assado, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, eu acho que tem muito esse ponto, sabe? Que eu acho que o estudante tem que ter um pouquinho mais de calma, porém, aí para melhorar, ele tem que ter um pouquinho mais de calma, mas ele tem que estar sempre buscando conhecimentos. Sim. Então, um negócio que eu falo assim, cara, isso me impressiona muito ainda hoje. Eu falo assim, cara, Excel. Sim. O Excel muitas vezes é mais importante que o inglês. Claro que o inglês você tem que saber, você tem que falar. Mas o Excel, você vai chegar no teu dia a dia, eu preciso de um relatório, preciso disso. Você vai fazer o quê? Você vai abrir tua calculadorinha e vai ficar lá botando? Não, cara. Um bloco de notas? Bloco de notas. Tem que ter o mínimo do Excel. Então, eu vejo que ainda hoje o cara sai da faculdade sem saber Excel. Fala inglês, fala espanhol. Fala inglês, fala espanhol, mas fala aí, pô, amigão, faz um PROC-V aí. O que é isso? Não sei. Cara, como que tá? Toma esse relatório aqui, final do dia, me diz como que foi o resultado. Aí o cara pega o Excel, abre o Excel, pega um papel e vai anotando e fazendo continha. E é muito engraçado que ainda hoje a gente se depara com isso, sabe? Eu tenho alguns amigos profissionais que estavam na época fazendo faculdade de administração e eles simplesmente entravam em empresas e faziam de tudo, desde pegar café até tomar conta da contabilidade ali do balcão, por exemplo, de um restaurante. Às vezes entregavam também como um garçom. Então, você tem diversas experiências ali na faculdade de administração. Você teve, nas experiências, nos estágios que você passou, você fez de tudo um pouco ou você simplesmente... Não, vou fazer só aquela minha função ali... Eu estagiei em diversas áreas, assim. Em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo. Fui para São Paulo, me formei em São Paulo. E tem um negócio muito engraçado. E você vê aí como Deus é muito bom, né? Uhum. Eu tinha passado por uma vaga, uma empresa menorzinha. E só que no dia que eu ia começar nessa empresa, pintou uma entrevista na Vivo Telefônica. Pô, legal. Telco. Eu falei, não vou. Já passei para essa empresa aqui, por que eu vou? E aí a minha namorada, que hoje é minha esposa, falou assim, não, cara, vai na entrevista. Vai na entrevista. Tipo, e eu fui. Aí, cara, cheguei, só no prédio da Vivo que eu fui trabalhar, tinham 5 mil funcionários. Uma empresa enorme. Vivo, uma das maiores empresas do país. Eu, moleque, nem tinha noção disso. E aí, saí da entrevista, fui para a empresa começar. E nessa empresa que eu fui começar, cara, é engraçado, naturalmente, né? Não é diminuindo de forma alguma. Mas era uma empresa que era basicamente 3 salinhas e que o trabalho seria basicamente esse. Você vai ser o cara que você vai cuidar do café, você vai cuidar das contas. É a mão de obra barata, o estagiário. Quando alguém bater na porta, você vai atender e tal. Eu falei, bora. E aí, é muito engraçado, cara, como a gente, quando é novo, pau vem. 3 dias depois, passei na Vivo. Aí você largou. Cara, é difícil porque eu larguei. Sim. Mas eu falei assim, cara, me comprometi com o cara. Acabei de entrar na empresa aqui. Como que eu vou falar pra ele que... Porra, amigão, passei pra outro. Só que, claro, sabe o que eu falei? Que eu tive pais de amigos que tinham conhecimento. Eu peguei e liguei pra um pai de amigo e falei, cara, aconteceu isso, o que eu faço? Porque assim, eu tô confuso.
Ele falou, pô, Douglas, você tem que pensar no que é o melhor, claro. Para você, claro. Existe o comprometimento com a companhia e tal. Claro. Você tem que pensar no que é melhor para você ali. E engraçado que é muito engraçado, assim, que na época que chamou a minha atenção, eu falei, nossa, na Vivo, eu vou ter celular funcional, eu vou ganhar uma linha de telefone. Isso era o que chamava. Esse era o grande atrativo. Eu não tinha nem pensado, cara, tô num prédio aqui, só no prédio tem 5 mil pessoas, é uma das maiores empresas do país? Não. E aí nessa eu peguei, fui lá pedir demissão, eu lembro que o meu chefe era um argentino. O cara, porra, ficou bem, não ficou feliz. Mas olha só, a verdade é a seguinte, se fosse o contrário, eu acho que ele também não pensaria duas vezes antes de te mandar embora. São negócios, infelizmente, né? Você teve uma oportunidade melhor. Se ele precisasse cortar gastos, ele também não ia ficar com pena do Douglas. Ah, não, total. Sim. A gente tem que ter essa visão, né? Mas é claro, tem que ser respeitoso na forma como vai sair, pô, satisfação. É respeitoso e é comprometimento, sabe? Sim. Eu tenho muito esse ponto, assim, cara, falei pra você que eu vou ficar e tal, muitas vezes pensando até vou ser prejudicado. Sim. Mas nessa época, realmente, conversando, falei, cara, não vou trocar. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque foi o que me trouxe até aqui. Não sei como seria, talvez lá eu pudesse ter tido sucesso também. Sim. Mas talvez você adquirisse habilidades em outras áreas, talvez da administração, né? Exato. E aí, quando eu fui para Vivo, já comecei minha carreira trabalhando em área de produtos avançados, claro. Pegar isso muito mais de 10 anos atrás, era totalmente diferente do que a gente falou de produto. Depois fui trabalhar na Vivo, fui trabalhar em BI, inteligência de negócio, inteligência de mercado. E aí foi o que abriu muito a minha cabeça, foi onde o dado entrou muito forte, porque comecei a falar, cara, se eu tenho dado, eu sei o que eu faço melhor. Então, na Vivo tinha muito ponto que era assim. Sei onde eu posso melhorar também. Eu sei onde eu posso melhorar. Então, quero fazer uma campanha X. Cara, na Vivo tinha dado de tudo. Então, e na época, aí são as questões de idade, né? Talvez os mais novos nem entendam isso. Na época, as pessoas ainda não tinham nem smartphone. Então, assim, eu quero fazer uma campanha de dados, para a pessoa comprar plano de dados. Como é que eu vou fazer uma campanha para o cara que não tem smartphone? Então, vamos lá, vamos analisar toda a base, analisar os dados, ver se... Quantos clientes... Pesquisa, né? Talvez pesquisa. Quantos clientes aqui na base têm smartphone? Ah, X. Então, vamos atacar para eles. Qual região está crescendo, está diminuindo, tal. Então, foi me dando uma visão muito clara. E ali o growth também despertou. Do que, cara, eu tenho que crescer com inteligência. Como é que eu consigo trabalhar essa questão de inteligência de negócio? Como é que eu me comunico com o usuário? Pô, tem um usuário que não abre e-mail. Não vamos mandar e-mail para ele. Tem um usuário que atende pop-up no celular. Então, vou mandar um pop-up para ele. E, assim, parece até meio antigo, mas era o que tinha na época. Sim. Hoje tem... Hoje você vê a jornada do cliente completamente no teu app, no teu site. Antigamente eu queria ver como é que você ia descobrir onde é que ele ficava mais tempo. Exatamente. O que você fazia mais. Exatamente. Por exemplo, meu celular tá me escutando, cara. Daqui a pouco tá pingando um band de coisas aqui. Então, realmente... E aí trabalhei muito com isso. E aí, naturalmente, depois fui efetivado lá. Então, é onde realmente a carreira foi se expandindo. Mas, sim... Passei por algumas questões, principalmente quando procurava estágio. Cada empresa que aparecia para mim... Eu quando estava na faculdade de Direito, eu lembro que tinha um certo preconceito com a faculdade que eu fazia. Era uma faculdade particular. Então, peraí, qual é a tua faculdade? É essa aqui? É porque eu tenho aqui um candidato da UERJ, da UFRJ, ainda tem essa questão, né? Os caras ainda contratam também pela faculdade que os outros estão fazendo. A gente tinha uma grande dificuldade para conseguir estágio na época. Ah, cara, teve muito isso. Eu lembro, teve uma... Tava na Vivo e em São Paulo também eu não fiz uma faculdade de ponta. E aí, uma vez saindo da empresa, a gente foi para padaria ao lado. E aí... Chegou lá na padaria a ex-gerente, o que seria na época, seria meu chefe, só que ela saiu da empresa. Sim. E aí falaram assim, pô, isso aí é o novo contratado do fulano. Ela, legal, que faculdade você fez? X, eu não contrataria. Falou assim na minha cara. Tá bom, né? Você ia perder um grande profissional. Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Esse preconceito aí com a faculdade, isso atrapalha também muitos profissionais hoje em dia. Total. E, claro, assim, existem alguns indícios, né, das leis, mas mais importante até do que a própria faculdade
Cara, é você ter sangue nos olhos para fazer o negócio acontecer. Porra, Eu acho que esse é o ponto. Não sei isso, vou correr atrás, eu vou procurar entender, saber o Mas que você não sabe isso, mas qual é o teu interesse e quão disponível você tá para querer entender e aplicar isso? Exatamente. O quão você incorpora a empresa na tua vida. Porque esse cara que é da UERJ ou da UFRJ, ele pode simplesmente, tá bom, meu horário é 8 da manhã e eu vou sair 3 da tarde, eu vou entrar 8 da manhã, eu vou sair 3 da tarde. Mas aquele cara da faculdade particular que já não era tão relevante assim, ele se dedica tanto à tua empresa para aprender, para conhecer, que ele chega às 6 e ele vai embora às 8 da noite. Exatamente. E isso faria toda a diferença, por exemplo, no teu escritório de advocacia, que é do exemplo que eu conheço. Não, total. Porque é isso, cara. Você tem que ser uma pessoa que tem fome de aprender, fome de crescer. Não importa a tua faculdade. Claro, você vai buscar e você com maturidade você começa a entender o que o mercado está buscando mais, o que o mercado está buscando menos. Esse tipo de faculdade aqui, ele tem um nome mais forte no mercado. Tanto que depois eu fiz o MBA, gestão de projetos. Aí eu fiz uma faculdade de ponta, que também abriu bastante portas, assim. Mas é sempre você estar, cara, de olho no mercado, entender qual é o comportamento. Mas, assim, não existe desistir. Fala, porra, tem que aprender isso aqui e realmente é o que faz o jogo virar. Legal. Vamos sair agora da parte dos estagiários dessa época. Vamos para tua empresa, a empresa que você, não sei se você já fundou, você vai fundar, a Business Growth School. Fala um pouco sobre ela pra gente. Então, ela foi iniciada muito com um desafio, muito com um ponto, na verdade, quando eu entro nas empresas e começo a falar de growth. A galera meio que dá um bug assim. Bugou. O que é growth? Aí vai para aquela outra questão. Não, growth é... Cara, o que eu escuto muito. Growth é mídia paga. Porra, cara. Mídia paga? Mídia paga. Isso aí é tráfego pago. É growth, porque você está botando dinheiro, então é growth. Então, cara, aí você vê. Sim. Growth é mídia paga, growth é geração de lead, growth é vender mais via comercial, growth é não sei o quê. E eu falei assim, cara... E aí, naturalmente, quando a gente entra na companhia e vai implementar o PLG, e por ser algo novo, queria muito a questão de uma reatividade. Da questão do... Eu não sei o que é, e é natural do humano, né? Se eu não sei alguma coisa, eu vou ficar reativo, e até para a questão de proteção. Então, e aí, nessas empresas que eu fui implementando o PLG, eu fui enxergando muito esse desafio do... Cara, o que as pessoas entendem como growth? E aí, growth, muito, muito, muito voltado a marketing. Então, você tem até bastante pessoas importantes e canais que falam diretamente de growth via marketing, que é também. Sim. Mas o que eu estou falando é um negócio maior. Vamos expandir a visão aqui. Não é só de uma área. Eu quero falar da empresa como um todo. Do ecossistema. Do ecossistema. E, principalmente, quando entra o PLG dentro da companhia. E aí, de tanto enxergar esse desafio por mais que conseguir implementar o PLG, mas falar assim, cara, isso aqui é difícil, porque você tem que explicar e fazer com que a pessoa faça assim, cara, é todo mundo, o bem é para a empresa, não é uma questão de uma área ou de outra. Eu falei assim, se esse é um desafio que eu tenho, as pessoas também estão tendo. Então, não adianta falar, fulano está indo contra, ou a cultura é difícil. Assim, a gente precisa aumentar essa educação. Então, a gente precisa educar as pessoas, que naturalmente que têm interesse, para como é que funciona o growth. Como é que funciona o growth na empresa, o que é PLG, o que é SLG, o que é PQL, o que é MQL, o que é. Porque a gente só consegue tratar de alguma coisa quando a gente sabe o que é. Sim. Então, essa foi a intenção. Eu falei, cara, vou criar a empresa. E aí, eu trabalho muito com a questão de mentoria, então muitos gestores me procuram e falam assim, Douglas, cara, como que é? Como é que eu aprendo isso? Como que eu aprendo isso? Cara, eu tô com um desafio assim na minha companhia. Como que eu faço? E eu até gestores ou até pessoas que não são gestoras chegam... eu tô com um desafio assim, assado. Como que você fez? Como funciona? Então, vou gerando grupos, vou passando, assim, muito questão de material, que no final é um benefício pro mercado, não é um benefício pro Douglas, é um benefício para todo o ecossistema. Então, nasceu muito com essa intenção e aí a gente vai expandindo aos pouquinhos. Claro, eu tenho minha profissão, meu emprego atual, mas esse é um ponto que eu gosto muito de passar para o mercado, como deixar um pouquinho, não a minha marca, mas falar assim, cara,
eu estou conseguindo ajudar as pessoas para que elas consigam ter uma visão mais clara e, a partir disso, conseguir fazer com que elas e as empresas delas evoluem. É uma área de educação, né? Você está Exato. educando quem está precisando. No caso, a tua empresa hoje ela atende mais B2B ou B2C? B2B, que eu gosto de deixar sempre claro para botar, B2B seria para empresa, B2C seriam para pessoas, CPFs. Então, hoje eu não tenho muito essa quebra, porque o B2B, você pensa, né? O B2B é basicamente a instituição querendo Sim. fazer de cima para baixo aquela comunicação. Sim. E o B2C é aquela pessoa que já está naquela instituição que quer conseguir mover, tirar alguns desafios da frente, mover. Então, no final, o trabalho é muito parecido para ambos. Sim. Então, eu vou trabalhando ali, mas sempre com a intenção, cara, vamos ajudar. Então, é o que eu falei, vai desde a empresa até o gestor. E, de vez em quando, tem estagiário que me procura, pô, queria, e até falar de carreira. Como que é? O que funciona? Como que você está fazendo na tua empresa? Então, eu vou tentando trocar ideia ali para poder ajudar. Então, não tem muito essa visão do para quem. Entendi. É para todos. Mas, vamos lá. Então, eu vou lá. Eu sou uma pessoa que eu estou administrando uma empresa, eu sou CEO, ou então estou em algum dos cargos de administração. Eu contrato os teus serviços, eu compro uma mentoria sua da Business Growth School. E qual vai ser o efeito imediato que eu vou poder ter ou o efeito a longo prazo? Eu vou diminuir meu CAC, eu vou melhorar os meus números? Qual é o efeito imediato dessa mentoria? Olha, o efeito imediato é você começar a ter noção de como a tua empresa funciona. Entendi. Onde é... CAC. CAC pra gente está muito no dia a dia. Sim. As empresas não têm noção do que é CAC. Custo de aquisição por cliente. Não tem noção do que é CAC. O que é o churn? O que é dado? Eu entro muito... Eu não consigo fazer growth sem dado. Entendi. Principalmente PLG não existe sem dado. Eu tenho que ter dado, eu tenho que ter a noção. Então, a primeira coisa que ele vai enxergar é falar assim, cara, como minha empresa funciona? E cada empresa é um negócio, e cada negócio tem... Cada negócio é um negócio. Cada negócio é um negócio. Então, tem a visão do dono ali, tem... Então, eu acho que o primeiro ponto vai falar assim, como minha empresa funciona? Ponto. Porque aí tem a questão muito... isso é um ponto muito importante, assim, né? Porque muitas vezes os empresários, eles foram pessoas que eram muito boas na profissão deles e que no final falam assim, pô, eu sou tão bom que eu vou abrir uma empresa. Só que ele é muito bom no que ele faz. Não na organização e da administração do que ele faz. Exatamente. Então, é um ponto muito interessante, assim, que até ações básicas que a gente fala, cara... Isso pode se parecer básico para um profissional do teu gabarito, mas talvez para ele que seja um profissional um médico, um profissional da medicina não seja tão... Administração de consultório, por exemplo. Exatamente. Você pega... E aí você vai muito... o administrador. Eu sou administrador que no final meu tio tinha uma padaria e aí passou de família. Mas tá bom, mas... E agora, como é que você administra isso aí? Como é que funciona essa padaria? Quantos pães você faz por dia? Qual o horário? Qual você vai perder? Como é que eu consigo mais clientes? Quantos pães vendem em tal horário? E o seu pão fica velho? E as pessoas... Cara, são pequenas coisas. E aí, nisso, você vai destravando totalmente o growth. Um exemplo da padaria, um exemplo bem simplório. Mas, cara, de pão em pão, você pode aumentar seu resultado. Se eu tenho... aí entra muito na questão até de uma visão de marketing, como é que o teu usuário se vê a tua companhia. Então, como é que o cara compra o pão? Eu sou da época... Ele gosta do teu pão? Ele gosta do pão, mas como é que você consegue agregar valor no teu pão? Sim. Sabe? No mercado lá perto de casa é um negócio muito engraçado. O pão é uma delícia, mas o pão francês normal é, sei lá, vou chutar um valor. Sim. R$1 o preço, R$1. Aí o pão francês com um queijo em cima é R$2. Uma fatia de queijo, agregou para ele mais R$1. Teve um custo de 10 centavos, arredondando. Então, assim, são muitos esses pontos que você começa a enxergar e fala assim, cara, tem muita oportunidade. E muitas vezes embelezar o produto, né? Agregar... É o ponto agregar valor. Agregar valor. Vou falar até um pouquinho assim, por exemplo, barbeiro. Muito tempo eu nunca podia ir no barbeiro, não. Eu falava assim, não vou no barbeiro. Eu cortava o cabelo a cada ano. Eu que vou cortar meu cabelo e tal. Aí quando eu comecei a ver que, cara, eu tava gastando mais dinheiro com o pet shop do meu cachorro, eu falei, porra,
Eu tenho que investir em mim. Eu tô cuidando mais do meu cachorro do que do meu cachorro. Exato. Só que aí é o ponto. Começou a entrar numa linha, claro, só para não ser polêmico, sobre visagismo. Visagismo, naturalmente, tem todo um estudo, tem toda uma questão de como o teu rosto ali, ele compreende qual imagem você quer passar, se quer passar um pouco mais forte, tal, e entra a questão de arquétipo e tal. Só que, qual é o ponto? Antigamente era só cortar o cabelo. Então, vou lá, corto o cabelo, pago, na época, assim, R$15 para cortar o cabelo. Agora o cara fala assim, como é que você quer se sentir? Eu quero me sentir assim. Mais jovem, por exemplo. Mais jovem. E aí, no final, o que você está fazendo? Você está agregando valor. Você está indo, mexendo com sentimento. Um corte de cabelo, R$50. Um visagista... Vai embora. Vai embora. Então, R$500. Exato. Então, assim, o trabalho é muito forte nessas linhas, sabe? De começar a enxergar como a empresa funciona e como que a gente consegue agregar valor. Agregando valor, naturalmente, o próximo passo é fazer com que a companhia cresça. Entendi. E hoje você acha que o empresário, a empresa que conseguir aplicar da forma certa o growth, o PLG, tudo isso, essa importância das métricas, tudo isso que você falou aqui pra gente, ele vai conseguir economizar milhares de reais em marketing? Ou você acha que ele não vai deixar de investir em marketing? Ele vai ter que continuar investindo e, ao mesmo tempo, implementar isso? Ele vai economizar milhares de reais. Ele vai economizar milhares de reais. Se é com marketing ou não marketing, Entendi. aí é muita questão da estratégia da companhia. Entendi. Só um ponto para trazer assim, não é que necessariamente que eu vou botar o PLG, eu não vou fazer mais marketing. Vou continuar fazendo. O marketing é extremamente importante. O marketing, cara, é que tem a visão de negócio, que entende o mercado, entende como o cliente quer receber aquela informação, como o cliente se comunica. Não é necessariamente esse ponto. Mas você conseguir não ter tanta dependência de crescimento de uma frente. O exemplo ali do Mark é essa, né? Eu preciso botar mais dinheiro para ficar gerando mais leads para poder vender. Sim. Não necessariamente nessa linha. Então, sim, ele vai economizar muito dinheiro, porque ele vai trabalhar com maior inteligência. Então, de novo, se eu trabalho com dado, eu sei o que está acontecendo na minha companhia. Eu sei o que está tendo uma saída maior, o que está tendo uma saída menor. Eu sei que determinado produto me dá prejuízo, mas aquele determinado produto me dá prejuízo, mas as outras pessoas compram outras coisas por conta daquele produto. Vou dar um outro exemplo. Amazon Prime. Sim. Eu não sei se até hoje é assim, mas Amazon Prime sempre dá prejuízo. Você paga lá, você paga R$15 lá e você tem entrega grátis via delivery da tua casa. Pô, dá prejuízo. Mas quantas compras a mais você faz porque você tem o Amazon Prime? Então, assim, você começa a ter essa visão de inteligência. Eu perde e ganho. Opa, estou perdendo dinheiro aqui, mas ele está me fazendo escalar esse crescimento aqui. Entendi. Então, você começa a ter muito essa visão de controle da tua empresa e o que está faltando, o que está sobrando. Então, sim, você vai economizar dinheiro e provavelmente você vai gerar maior resultado financeiro na companhia. Pô, muito legal, cara, muito legal. Eu nunca tinha percebido. Quando você falou esse negócio da Spotify, realmente bugou minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. A Netflix também, a gente poderia... A Netflix, dá pra gente falar isso, a Amazon, todos esses streamings, na maior parte, dá pra gente falar isso? Na maior parte são PLG, sim, dá pra falar. O PLG hoje, então, ele seria algo implementável em toda a empresa, toda a companhia, ou você acha que só alguns nichos específicos? Não é implementar, esse é o ponto 3. Não é implementável em todas as empresas. Principalmente quando você está falando de B2B, empresa vendendo para empresa, você tem um desafio maior na implementação do PLG, porque muitas vezes a pessoa que vai comprar aquele produto, que vai usar aquele produto, não é a pessoa que... Deixa eu melhorar minha frase. A pessoa que vai usar aquele produto não necessariamente é a pessoa que vai comprar. Entendi. E a pessoa que vai comprar não necessariamente ela tem acesso naquele momento para comprar. Então, ela tem que falar com o CEO, com a área de compras, com a área de... Entendi. Então, você tem grandes fricções e principalmente do tamanho do negócio e da solução que aquela empresa está adquirindo, você tem muita fricção na jornada de compra e aí, naturalmente, você vai depender muito, muito de uma interação humana. Entendi. Para poder comprar. Porque se a pessoa usar e ela também não comprar, a empresa quebra, né? Exatamente. Então, infelizmente, não é para todo mundo. Sim. Hoje ainda não é para todo mundo. Então, assim, claro, o mercado está evoluindo para cacete. Toda hora a gente tem coisas novas, vai destravando. Inteligência artificial, há pouco tempo atrás, ninguém falava. Hoje você fala e praticamente
Tudo tem inteligência artificial. Então, você vê que o mercado vai se movimentando muito. E o PLG, aí um ponto para falar assim, o PLG, eu gosto de falar assim, o PLG na veia, o que é o real, ele se não tem interação humana na compra. Não tem. Então, você fala, qualquer empresa que tiver alguma interação humana, naturalmente, na teoria, não seria PLG. Só que você tem o PLG Tupiniquim. Pode falar que é o PLG Tupiniquim. O brasileiro adapta tudo, né? Porque você precisa, você tem necessidade. Então, um ponto que eu tinha muito isso lá na Solid, que era o seguinte, eu tinha uma grande parte da jornada você tinha a questão do time ter uma interação humana na compra. Sim. E você tinha outra grande parte da jornada onde o custo para um humano interagir com aquele usuário e poder vender não se pagava. Então, o cara teria que ter um LTV muito longo para conseguir mais para frente se pagar. E no final você fala, cara, melhor investir esse dinheiro em outra coisa. E aí, o que você faz? Você fala, o PLG ele consegue trabalhar aqui. Então, ele consegue pegar... Faça esse público aqui, que traz os grandes resultados, que precisa de uma interação humana, o time comercial e marketing, toma, trabalha com eles. Esse outro público aqui, que é muito caro você fazer uma venda para ele, fala, joga esse cara aqui para a jornada PLG. Então, você consegue trabalhar essas diferentes fases e perfis de usuário para que tenha um crescimento. E aí eu gosto de falar, o PLG ele não veio para diminuir interação de time comercial, qualquer coisa. O PLG vem para aumentar os resultados. Então, a ideia é que a gente consiga pegar... Eu gosto de falar assim, o que esse time aqui não está vendendo, eu vou vender. E o que eu não consigo vender, esse aqui vai vender. Entendi. Então, eu consegui maximizar os resultados da companhia. Não, essa eu nem estava pensando em te perguntar, me veio aqui agora e eu achei muito legal esse conceito. Mas, por exemplo, por muito tempo eu ouvi que a Nubank dava muito prejuízo, que a Nubank dá muito prejuízo, e de repente a Nubank passou a dar lucro. Com certeza foi a implementação de PLG dentro da Nubank, né? O fato de você colocar produtos de investimento lá dentro, que isso poderia se colocar também como PLG. Sim, isso é muito forte, mas muitas vezes ela também estava dando prejuízo por outros motivos, que é muito a questão da estratégia do negócio. Você pega muito a questão, por exemplo, do Uber. Fala assim, o Uber nunca deu lucro, tal. Por quê? Porque o dinheiro que entra é reinvestido. O dinheiro que entra é reinvestido. E aí o acionista não tem lucro. Exato. Se não me engano, o Nubank também vinha muito nessa linha. Só que, cara, um ponto que é muito bom assim de banco é que você sabe basicamente... O dado no banco é ouro. E você sabe basicamente tudo que acontece na vida do usuário. Eles têm essa cultura, né? Do cliente. Então, cara, você sabe, o Douglas pegou... vai ter um segundo... Cara, começou a falar, o Douglas está comprando aqui muita coisa em loja de bebê. Sim. O Douglas com muita loja de bebê, talvez daqui a pouco o Douglas vai precisar de um carro maior. Daqui a pouco chega para mim, toma aqui, crédito... Toma aí um empréstimo. Você quer isso? Então, assim, você começa. E aí, naturalmente... Ele vai olhando a tua jornada e ele vai fazendo um produto para você. Exatamente. Só com essa questão de dados, ele vai começando a entender como o Douglas está usando, o que está acontecendo. Ele fala, opa, eu estou vendo que tem muitos Douglas nessa linha. Talvez eu criar um produto X, que o Douglas vai, clicou e caiu o dinheiro na conta, é um negócio que vire. Então, realmente, se pega o banco, essas companhias crescem muito nessa visão de PLG, de, cara, vi o dado, vi a dor do usuário, fala, opa, vou pegar e vou criar essa solução para ele. Então, essa visão que você está trazendo para a gente sobre dado é muito boa. Isso é um braço da administração também, essa questão. É um braço da administração. É o braço da administração, você olhar aquilo, você está com um buraco no teu caixa, você olhou um padrão, você ofereceu um produto para esse padrão de pessoas e essa galera preencheu o buraco que estava ali. Exato. É impressionante. Assim, o dado, ele não mente, como você disse. Ele não mente. O dado ele pode te cegar, mas ele não mente. Só que, assim, agora é um ponto muito, muito importante de falar. O dado, ele vai te trazer uma visão, ele não mente, mas se você não tiver outras fontes de dados que possam fazer com que você entenda o que está acontecendo, uma visão mais qualitativa... Não é um único dado. Não é um único dado. Deixa eu dar só um exemplinho, só para ficar muito claro aqui. Trabalhava numa das companhias e a companhia estava com sérias dificuldades naquela vertical de que as concessionárias não estavam tendo pessoas comprando carros dela. E aí, quando você olha o dado, só o dado puro, você fala, tá bom, X pessoas olharam o anúncio e X pessoas compraram. Você fala, pô. Aí vai lá o Douglas, né? Deixa eu olhar isso aqui. Deixa eu ver quais carros esse cara aqui vende. Fui lá na mão olhar.
E aí é um negócio que, claro, o mercado brasileiro está mudando muito, mas na época ainda tinha essa questão do preconceito. A concessionária vendia muito carro chinês. Logo, Dificuldade de peça. dificuldade de peça, dificuldade de venda. Então as pessoas, o dado só mostrava que as pessoas não estavam comprando. E não estavam comprando por medo de Mas dar o um porquê? problema. O porquê? O que está acontecendo ali, sabe? Então eu peguei, fiz lá e falei, cara, tá aqui ó, o diagnóstico. Vocês estão comprando só carro chinês? Muito carro X, naturalmente o cliente não tem interesse. Você está comparando o cara que está vendendo chinês com o cara que está vendendo já as marcas consolidadas no mercado. Naturalmente não vai bater. Então é isso. O dado pelo Essa dado... mudança fez o cara ganhar quanto? Não, mudou tudo. Eu não sei se mudou o negócio dele. mudou o negócio. Mas o dado por dado você está falando, pô, esse cara aqui não está vindo aqui. Tem e algo problema. que parece óbvio, né? Parece muito óbvio, mas às vezes uma pessoa de fora chegando para dar uma analisada a isso, Exatamente. traz para a realidade. Não, genial isso. Trazendo para o lado um pouco do Douglas mentor. O Douglas se... Não aquela outra pergunta que eu fiz para você sobre uma pessoa que tivesse vindo de uma dificuldade difícil, uma realidade igual a sua, mas vamos dizer que seja uma pessoa comum, que tenha boas oportunidades, a família conseguiu ajudar, pagou ali uma boa faculdade. Essa pessoa chegou na faculdade, está finalizando. Qual é o conselho que você dá para esse jovem administrador? Qual é o conselho que você dá para ele no começo da carreira dele? Vá trabalhar e não tenha medo de sujar as mãos, meu amigo. Não reclame. Vá trabalhar. Vá trabalhar. E é um ponto muito claro. Cara, existe a realidade e existe o mundo que as pessoas querem imaginar. Bem bobo, você lembra que eu falei que eu queria muito trabalhar de terno? Sim. Porra, quando eu fui trabalhar, eu já estava na época de startup, ninguém mais usava terno. Eu falei, porra. Mas queria a vida inteira trabalhar de terno, agora tá todo mundo de camisa polo. A empresa liberava bermuda, eu falava, não vou de bermuda, eu vou de calça, porque, cara, acho brincando assim. Mas falando sério, assim, vá trabalhar. As empresas, se você quer ter um aumento, você precisa aumentar teu resultado. E não adianta pedir aumento se você não entrega resultado, falar, a empresa é malvada, outra coisa. Vai trabalhar, foque no que você... O brasileiro tem essa de demonizar os patrão, né? Tem, total. Assim, a gente tem muito a questão da mas a gente tem muito esse ponto, mas, cara, fala, vá trabalhar, cara. Vá trabalhar, não reclame e tenha o teu objetivo claro. Assim, muitas vezes você está na companhia, você fala, pô... meu chefe não gosta de mim, tô ganhando pouco e tal. Isso é muito bom você ser um eterno incomodado. Porque vai fazer assim, cara, se eu tô ganhando pouco, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar mais. Só que ao mesmo tempo você tem que olhar o que as pessoas que estão ganhando mais estão fazendo. E naturalmente elas não estão sentadas reclamando. Não estão reclamando. Então, trabalhe. Não tenha medo de sujar as mãos. Você vai fazer o trabalho, que falam que é o trabalho sujo, mas é o trabalho que vai te dar maior aprendizado. Porque ali você vai saber exatamente como a empresa funciona, como as pessoas no dia a dia ali estão trabalhando e ralando. Você fica muito de cima do tipo, eu não mexo com isso aqui porque eu aprendi. Cafezinho não fui contratado para isso. Não fui contratado para isso, porque Foucault, porque eu falo, amigão, não vai ser muito legal para você, não. E o estágio as pessoas tinham que partir do princípio que é um aprendizado. E um aprendizado de uma companhia, como você disse, você tem que ter o conhecimento de todas as áreas. Para que um dia, se você quiser, você funde a sua companhia. Hoje, para você ter uma empresa, você teve que aprender todas as funcionalidades de uma empresa. Para você trazer resultado para o OLX, para você trazer resultado para a Warner, para você trazer resultado para as outras empresas. Se você não tivesse aqueles estágios onde você arrancar no teu couro, você não ia conseguir fazer isso. De forma alguma. E assim, um ponto. A gente errei pra caramba, a gente vai errar. Assim, é normal. Não tenha medo de errar. Claro, não vai fazer uma loucura, né? Sim. Não tenha medo de errar. Peça muita ajuda. Cara, aprenda com os mais velhos. E vai somando conhecimentos para mais para frente você ser um profissional melhor. Então, se você é um estagiário bom, você vai virar um analista melhor, que depois vai virar um consultor melhor, que mais para frente, se você quiser ser um gestor, você vai ser um gestor melhor. Aí você pega, como que o gestor como o cara quer ser gestor e gerenciar naturalmente estagiário se ele não sabe como o estagiário trabalha? Ele tem que ter sido um estagiário ali na teoria para poder falar, sei mais ou menos como que ele faz, eu sei as dores do estagiário. Então tem essa linha. Suja a mão, vai trabalhar. Entendi. Pô, legal. Um dos últimos pontos assim, que eu queria passar com você é o fato dessa analogia de novo do atleta. Eu gosto de trazer o atleta com um profissional.
A gente ouvia muito isso, eu não fui um atleta tão gabaritado quanto você, mas fui um atleta também e ouvi muito isso. Aquilo que você faz no treino, você faz no jogo. E o que você falou agora foi exatamente isso. Aquilo que você faz quando você é estagiário é a mesma coisa quando você faz quando você é executivo. Exatamente. É aquela história. Não vai vir uma força mágica que vai falar, opa, Que vai te transformar. Vou me transformar. Cara, nunca quis... Não, mas é bem simples. Nunca quis aprender Excel, mas do nada, na hora que precisar, vai iluminar. Não, amigão, você tem que pegar. Você tem que estudar. Passar horas naquela ferramenta. Passar horas naquela ferramenta, entender. Eu escuto muito hoje, assim. Nossa, eu quero... E é muito engraçado quando a gente é novo, e eu, naturalmente, também tinha muito essa visão. Eu quero ser chefe. Tem glamour, né? Eu quero ser chefe, eu quero ser não sei o quê. E aí, quando você vai pro... Um dia, quando você vira chefe, você fala, cara... As responsabilidades que isso aqui traz... A responsabilidade é muito maior. E você é responsável pelas pessoas. E aquele ponto, você chega num dia no escritório, você tá de cara feia, cara, qual é a pressão que você está passando para a pessoa que responde para você, para os teus pares? E muitas vezes quando a gente tem, não quero ser chefe, é muito mais, quero ser chefe porque vai me engrandecer. E porque eu vou mandar. Do que eu vou servir. E, cara, tu quer ser chefe, tu vai servir, cara. Você vai servir. Teu trabalho é servir e fazer com que as pessoas desempenhem o trabalho delas cada vez melhor. Sabe? Então, o episódio que a gente estava falando com o Fábio Rito, ele é gestor empresarial também, foi o segundo episódio que a gente gravou. Ele fala da importância de gerir pessoas também. Sim. Essa questão de você gerir pessoas, então... O administrador ele não vai também trabalhar só com números, né? Ele vai trabalhar com pessoas que ajudem ele. E tem que fazer com que essas pessoas trabalhem não só para ele, mas que comprem o barulho dele, assim a gente pode dizer. Total. E aí até um ponto. As pessoas... Eu escuto muito isso. Por que você não fez administração? As pessoas falam assim, não, porque eu não gosto de matemática. E assim, galera, a administração não é matemática. Sim. A administração, como o nome diz, é administrar. E administrar tem várias matérias. Sim. Disso. Então, você vai aprender... Lembra da minha época de faculdade? Você vai aprender direito, você vai aprender marketing, você vai aprender filosofia, vai aprender naturalmente matemática, vai aprender matemática financeira, física, um monte de coisa. Assim, é um conjunto de conhecimentos que você vai ter ali. E, naturalmente, o administrador, e eu lembro muito isso, uma frase de uma professora na faculdade, já falava assim, eu estou fazendo gestores. E, naturalmente, quando você é gestor, você não vai ficar ali na frente do Excel e não falo com ninguém. Não fale comigo porque meu trabalho... Não, cara, você vai gerenciar, você vai liderar pessoas. Então, a partir do momento que você lidera pessoas, seja porque você tem um cargo de liderança, de gestão, ou porque você é uma pessoa influente, você tem que saber trabalhar, saber quais são as motivações das pessoas, saber como que as pessoas fazem aquele desempenho, aquele trabalho da melhor forma possível. Então, pegar como atleta, eu era um cara que, quanto mais o técnico era grosso, mais eu queria treinar e fazer gol. Mostrar pra ele que ele estava errado. Mostrar pra ele que estava errado. Mas tem pessoas que têm reações diferentes. Exatamente. Tem aquele cara que você, der um grito com ele. Na empresa não tem grito, não, tá? Tô falando isso como atleta, tá? Por favor, não se sinta ofendido. Definitivamente não é isso, não. Mas como atleta, sim, aquele cara que tu vai dar o grito, o cara vai travar. Sim. Tem muito isso. Isso quer dizer que ele é menos? Não, cara. Ele só reage de forma diferente àquele determinado estímulo. Então, carregando um pouco desse conhecimento como atleta, a empresa é igual. Tem aquele cara que se você pressionar, ele vai travar. Mas tem aquele cara que se pressionar, fala assim, pô, que a gente precisa aqui, o cara vai ficar mardão. Vai falar, bora. É aí que o cara vai desempenhar melhor. É aí que o cara vai desempenhar melhor. E o trabalho do gestor é esse. É entender o tipo de perfil, né? Exatamente. Com quem você está lidando. Eu acho que o brasileiro tem muito dessa coisa mística do Romário, né? Eu não preciso treinar, eu só preciso executar e eu preciso performar. Treinar para quê? Eu já sei o que fazer. Exatamente, né? Aí, realmente, essa é a mentalidade que, no geral, né, o brasileiro acabou pegando. Mas muito legal esse relato aí que você trouxe. E realmente a questão dos atletas, a questão do teu conhecimento, da tua bagagem como atleta, praticamente todos, acho que só a doutora Cristina, que foi o episódio 3, que ela não foi atleta, tirando ela, o Pedro no episódio 1, o Fábio no episódio 2, você agora no episódio 4. Vocês trouxeram muito da bagagem do esporte para a vida profissional de vocês. E eu vejo que vocês se tornaram grandes profissionais por causa disso. Você acha que o profissional, o empresário, aquela pessoa que teve o esporte na vida, que participou do alto rendimento, ele tem um diferencial no mercado?
Tem. Mas assim... Vamos lá, né? Não tô querendo fazer pergunta cabeluda. Não, de forma alguma. É assim, nem dizer que porque eu fui atleta, eu sou melhor que alguém, de forma alguma. Mas é que o atleta, ele te prepara. Se você é um atleta de ponta, ou que você está no meio ali do mundo esportivo, ele te prepara. De que, cara, é uma competição. E a competição é sadia. Então, quanto mais você se desenvolve, melhor você vai ser uma pessoa, melhor você vai desempenhar aquela função e no final você pode vencer o teu adversário. Então, o atleta tem muito esse ponto de, cara, eu tenho que treinar, eu tenho que me esforçar para conseguir. Segundo ponto, e que é muito, muito importante, é quando você está no esporte, além de ter todos esses desafios que eu falei, né? Quando você está no esporte, que você trabalha em equipe, isso ele te molda de uma forma muito clara. Porque você entende que você tem que jogar para a equipe. Você não pode ser, eu sou a estrela. O Romário. Eu sou a estrela e por isso eu estou aqui. Não, amigão, você joga para a equipe. Você pode fazer, aí eu falo como atleta, você pode fazer 10 gols. Se o teu time perder... Tomou 12, acabou. Então, assim, você tem que ter muito essa clareza, que você tem que trabalhar em equipe, você tem que saber motivar as pessoas. E, claro, saber que... E aí um ponto muito como atleta que... Na hora que o bicho pega, a gente vê quem é que aparece. Sim. Então, acho que o atleta tem muito, muito forte isso. Talvez o mental, por já ter passado por muita pressão e conseguir performar na pressão. Exato. Eu vou dar até um exemplo. Eu já recebi feedback negativo porque durante certos períodos eu ficava o mundo pegando fogo e eu estava calmo. Eu falo assim, cara... Tá bom, calma. Já joguei Brasil e Argentina. Já caí na porrada com o húngaro. Porra. Cara, 2 vezes Brasil e Argentina empatado, fiz o gol decisivo. Pô, a empresa tá dando ruim aqui, eu acho que eu vou esquentar a cabeça. Vou esquentar a cabeça com isso. Porra, pegava 5 ônibus e porra. Então, assim... Sim. Mas é muito esse ponto, assim, de trabalhar a questão psicológica. E eu vejo muito, né, no dia a dia. Claro que tem pessoas que serão atletas e no final serão mais profissionais e tal. Mas eu sinto muito o diferencial. Eu tenho filhos e, naturalmente, meus filhos, quando tiverem na idade... Vão praticar esporte também. Praticarão esporte. Legal. Eu acho que a importância do esporte para a criança na formação do teu caráter... O meu palpite, ele pode estar completamente errado, mas o meu palpite do que o atleta pode ter diferencial para os outros profissionais é que ele foi posto num ambiente competitivo por mais tempo. Logo, ele tá mais acostumado com esse ambiente competitivo e a lidar melhor com a pressão. Meu palpite é esse. Posso estar errado. O que você acha disso? Ele sai da zona de conforto, né? Ele sai da zona de conforto. Eu acho que a grande questão é você sair da tua zona de conforto. Então, você tá, dependendo do esporte, né? Vou fazer o jiu-jitsu. Cara, você tá ali, vai ter um cara puxando teu kimono, te dando uma talhando. Você fala assim, cara, como é que eu raciocino para poder sair? Rápido, né? Tem que ser rápido. Senão um golpe acaba a luta. Mas como é que eu saio? Cara, eu tenho que treinar cada vez mais para poder não sofrer esse golpe. No polo aquático, por exemplo, cara, o cara tá andando mais do que eu, o cara tá chutando, o cara puxa a perna dele. Como é que eu faço isso? Então, é de extrema importância. No final, o quê? Zona de conforto. Zona de conforto. e é aquela, se você ficar... tô aqui hoje, tá, porra, como atleta na piscina. Sim. Pô, tá um frio do cacete. Porra, não quero jogar, tal. E até ficar no frio, tu tá saindo da tua zona de conforto. Então, tu sai da tua casa, ir pra lá, ficar no frio, numa piscina, isso ali tá te treinando. Tá te tirando da zona de conforto, que é muito mais fácil ficar lá em casa, tipo, jogando videogame e comendo, sei lá, Doritos. O Pedro, no episódio 1, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, o treinador Ângelo Coelho, com certeza deve ter passado pela sua vida. Ele falou assim, uma frase do Ângelo, ele falou, Pedro, como é que eu vou conseguir montar um time de 10 jogadores se eles não precisam de vir para o treino para se falarem e conversarem? Eu acho que é muito daí também. Eu acho que isso pode ter... Não é ter prejudicado, mas ter dificultado mais a gente conseguir formar times, formar profissionais, formar seres humanos melhores até, porque antes, com base no convívio deles e no esforço que eles tinham que fazer para se ver, para estarem juntos. Hoje em dia é tudo muito fácil, pega um celular, troca uma ideia. O cara não precisa ir pro treino e enfrentar água gelada e treinar 3 horas de polo aquático para poder ver os amigos dele. Exatamente. Aí o cara vai no videogame e joga Fortnite. Exatamente. Aí ele consegue se falar. Enfim.
É bem complexo. Mas saindo agora do Douglas profissional, vamos voltar pro Douglas pessoal. Eu sempre gosto de perguntar aqui para todos os convidados que vêm, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Porque eu acho legal a gente aprender com o lugar mais baixo onde você teve e como você conseguiu se reerguer desse lugar. Se puder falar, claro. Claro. Cara, momentos difíceis, né? O momento mais difícil. Vou ser bem sério, até difícil puxar, porque desde os momentos difíceis para mim sempre foi, cara, eu tinha um objetivo muito claro. Então, assim, tá passando aquele desafio, então vou pegar um momento difícil, tem questão financeira, Sim. porra. Tinha que trabalhar, virava a noite para pegar a seleção e depois viajar, era um momento difícil. Já viajei na época com o Polo com R$2 no bolso, não tinha um dinheiro para comprar o refrigerante, tipo assim... E todo mundo na hora do almoço ali, e aí, de novo, os técnicos, né? Chegava na volta, naturalmente, os técnicos sabiam da minha condição financeira. Chegava assim, pô, todo mundo comendo McDonald's. Chega aí, cara, vem comer McDonald's, eu pago. Tiveram esses momentos. Sim. Hoje eu penso, foram difíceis? Foram, mas na época, cara, minha cabeça estava muito mais no tipo, pô, vou jogar, tô indo conhecendo outros estados. Teu objetivo era muito maior do que os problemas. Era muito maior do que esses problemas. Então, assim, tiveram esses desafios. Na época eu morei em São Paulo, né? Fui morar em São Paulo com 18 anos. E aí fui sozinho. E é engraçado, na época não existia WhatsApp. Na época, hoje a gente fala, não, tem WhatsApp. Essa questão de se comunicar estava muito fácil. Fui morar em São Paulo sozinho. Minha namorada morava no Rio, que é minha esposa, minha mãe, meus irmãos e tal. E eu falei, pô, fui para um lugar totalmente diferente. Frio, não sabia como que era o frio, né? Carioca, né? Só andava de bermuda e chinelo. E ali foi um momento... Alguns momentos foram uns momentos complexos, né? Você fala assim, cara, e aí? E agora? Lidar com a solidão, né? Solidão. Claro que eu fiz amigos, que só tem meus padrinhos de casamento. Mas foram momentos que hoje, pensando, você fala, pô... Não foi fácil. Não foi fácil. Mas tudo tem porquê, né? Então, com certeza. Aconteceu. E que não atrapalhou na tua trajetória, né? Ajudou. Só ajudou. Mas eu acho muito legal isso. Esse ponto de vista que você trouxe pra gente. É fazer com que o seu objetivo seja maior do que os seus problemas. Total, cara. É isso que eu falo dos ensinamentos do esporte que a gente leva para a vida. Isso para mim é o que faz toda a diferença. Douglas, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria voltar só para a gente continuar nesse lado um pouco pessoal do Douglas. Me explica, por favor, como é que hoje uma criança que ela veio de onde você veio, da Maré, por exemplo, como é que essa criança ela pode dizer não a tudo aquilo que é fácil e ela pode dizer sim a tudo aquilo que é difícil, se é que você me entende. Entendi. Cara, essa é uma pergunta muito, muito boa e eu faço muita questão de responder e eu falo muito sobre isso, assim. De novo, eu vou pegar lá desde o início. O certo é o certo, o errado é o errado. Ponto. Realmente, quando você mora na favela, você tem diversos desafios, mas a grande 95% das pessoas que ali vivem são pessoas extremamente honestas, que estão ali trabalhando, seguindo a vida e tentando buscar algo melhor. E é claro, mas eu vou pegar a questão das coisas fáceis que no final. Cara, saber que aquilo ali não vai te trazer nenhum benefício. A longo prazo. As coisas fáceis não vão te trazer benefício em momento algum, nem a longo nem a curto. Então, o que eu penso? É saber, e é um ponto que eu falo muito assim. Eu ainda tenho hoje familiar que mora em favela, minha irmã fala assim: você ser pobre, você não tem culpa de nascer pobre. Você tem culpa se você continuar pobre. Claro, não vou ser hipócrita aqui, né? Existem situações e situações. Existem oportunidades. Eu tive a oportunidade no esporte. E realmente é a pessoa que está mais distante numa comunidade. E aí tem um ponto que eu gostaria até de falar. Aqui no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é cercado por favelas, mas as pessoas que estão nas favelas, que estão na zona sul do Rio de Janeiro, elas têm infinitamente mais oportunidades do que as pessoas que estão nas favelas fora da zona sul do Rio de Janeiro. Então, você pega a Maré, você pega até mais distância, infinitamente menos oportunidades. Só que assim, um ponto que eu gosto de falar, cara, nada te limita. Nada te limita. A única coisa que pode te limitar é a tua cabeça. E isso você não pode deixar. Então, o que eu falo é, cara, você mira lá na frente. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Não olhe para trás e trabalhe, cara, com honestidade, muito, muito, muito foco.
é saber que nada se constrói do dia para a noite, mas tudo se constrói de pouquinho. Então, até o maior prédio do mundo, ele não nasceu pronto. Teve o primeiro tijolo, o segundo tijolo e assim sucessivamente. Então, o que eu falo é, cara, sabe que o certo é o certo. Não, o que vem fácil, que vem ali no curto prazo, pode te dar um prazer, mas no longo prazo vai te jogar no buraco. E foque que, cara, um passo de cada vez, mas é sempre olhar para frente e buscar sempre algo melhor. Seja se tiver um esporte do lado, melhor ainda. Mas estuda, cara, vai estudar e procurar sempre ser uma pessoa melhor e algo melhor. O grande insight desse episódio, com certeza, é fazer com que o seu objetivo seja maior do que o seu problema, para que você... O problema, infelizmente, é a criança, às vezes, um adolescente que não tem tanta instrução, que não tem essa mentalidade, ele conseguir superar esses obstáculos e não ceder às coisas fáceis aqui, para a gente não entrar entrar nas práticas em si. Exato. Mas, cara, busca uma pessoa... E é um ponto assim... Tenho uma dificuldade, um pai ausente, dá um exemplo bem... E isso, infelizmente, é uma realidade. Cara, busca ali no teu vizinho o que tem de bom. Tipo assim, pô, caraca, o pai do meu vizinho, meu amiguinho é legal. Pô, quero ser igual a ele. Fulano fez tal coisa. Vai tentando evoluir, sabe? Hoje tá muito na moda, né? Influencer, não sei o quê. Busca um influencer que tem valor, que tem um caráter, que joga as pessoas pra cima. E não aquele influencer que... Aí eu falo mesmo, que pega ostentação, beber, andar comprar carrão, moto e no final trair a mulher. Porra, cara, esse cara não vai te levar pra nada. Então busca aquele influencer que consolida uma família, que tá querendo crescer e tá querendo buscar o melhor das pessoas em volta. Entendi. Eu indico um, Flávio Augusto. Esse aí pra mim é o top 1 influencer que eu mais vejo. Tudo que ele coloca, eu vejo. Pra mim é um exemplo de tudo. Ponto de inflexão, o livro dele. Ponto de inflexão, os livros dele são fantásticos. Um empresário também que saiu assim do nada, fundou o WhatsApp, comprou um clube de futebol nos Estados Unidos. O cara é assim... E ele conta a história dele, né? Algo muito... Onde eu morava, ele passava de ônibus ali, ele fala, cara... Pegava 2 horas de condução. Quando você fala, cara, não, isso aqui não é pra mim. Porra, eu quero ter algo melhor. E o cara foi lá e ralou, acreditou nele. Tipo assim, aí a questão, sujar as mãos. Ele nem sempre foi um bilionário. Nem sei. Foi aquele cara que lá sujou as mãos. Se não me engano, ele pegou cheque predatado. Não, e foi o que você falou agora. A tua história, ela passa um pouco com a dele também, que é o seguinte... O Flávio Augusto, ele também trabalhou numa escola de inglês por anos. Ou seja, ele aprendeu todas as funcionalidades de uma empresa como um estagiário. Depois ele chegou lá e falou assim, pronto, agora que eu acho que eu aprendi tudo que eu poderia aprender aqui, agora eu vou fundar a minha escola de inglês. Ele fundou o WhatsApp. O sucesso dele, os resultados dele falam por ele. Exatamente. Então, eu acho que o principal também aqui é que essa pessoa que nasceu nessa realidade difícil, ela ter meios de sair dessa realidade difícil, meios de sair desse ambiente difícil. Sim. Então, você, por exemplo, você morava na Maré. Sim. Mas você, quando chegava no Botafogo, o ambiente ali era outro. Exatamente. Você conseguia, trocar ideia com um cara que morava também na Maré, não sei se tinha, mas com um cara que morava na Zona Sul, com um cara que morava na Barra. Você conseguia ver aonde você queria chegar. E talvez aquela pessoa que ela tá ali na Maré, dando um exemplo porque era o lugar onde você morava, ele só tinha os exemplos ali das pessoas à volta dela. Esse é um ponto. E meus irmãos, né? Esses dias eu estava vendo uns vídeos bem parecidos com isso. Eu vou marcando, né? Então, vou mandando para os meus irmãos e tal. E é exatamente isso. E isso é uma grande dificuldade. É da pessoa conseguir ter uma visão fora daquilo ali. Daquele ambiente que você vive. Daquele ambiente ali. E é um desafio. Por isso que eu falo, assim, para pessoa que mora numa comunidade, não vou falar comunidade, é favela mesmo. Pessoa que mora na favela, na Zona Sul, cara, e aí eu vou dar um exemplo da praia. As pessoas falam, não, a praia é um negócio que é diversão e tal. Eu falo, cara, a praia não é isso. A praia é o maior ponto de interação. De network. De culturas diferentes. Você vai encontrar todo mundo ali. É um ponto que eu acho muito legal, cara. Tipo assim, você tá lá na praia, aí tem um altinho. Eu não sei jogar bola, mas a galera tava fazendo altinho.
Cara, você tem um cara que mora na Vieira Solto, você tem um cara que mora no Leblon, você tem um cara que mora na Rocinha, tá todo mundo ali convivendo, jogando bola igual. Não tem você é daqui, você é dali. Tá todo mundo igual. Então, eu acho que tem muito essa interação. E aí o cara tem essa oportunidade de trocar uma ideia. Então, um exemplo. Tem um cara que tá começando a falar de viagem. Pô, fui para Espanha, fui para não sei o quê. Você fala, pô, legal, o cara foi. Se eu não souber onde é a Espanha, pô, deixa eu pesquisar. Você começa, de novo, sai da tua zona de conforto. Você olha as fotos e fala assim, nossa, que lugar maneiro. Como é que eu faço para ir lá? Exato, que legal. E muitas vezes, quando você não tem esse acesso, você fala, pô, e aí? E esse, para mim, é a grande dificuldade, né? Que quando o cara está além de ele estar na favela, ele está numa favela mais distante que, cara, ele fica naquele mundo ali e acaba não conseguindo sair. Por isso que é tão importante o esporte entrar ali, aí sejam ações públicas ou privadas, entrem ali para conseguir dar uma visão maior de mundo para aquelas pessoas. E o mais importante também é que eu vejo que tem muitos projetos sociais que eles são dentro da comunidade, que é legal, acho válido. Mas dando a minha opinião pessoal, não sei se ela vale de alguma coisa, eu acho que a gente tem que pegar essa criança lá de dentro e a gente tem que tirar ela de lá de dentro, pelo menos que seja por algumas horas. E o projeto social seja fora dessa comunidade. Então ele sai momentaneamente para fora dessa comunidade, onde ela possa não estar tendo as melhores influências, né? E aí ela vai para esse lugar e ela consegue. Pô, aqui eu tenho fulanozinho aqui da Zona Sul, o filho do pai rico, eu tenho aqui o cara que mora na Barra, e aí ele consegue expandir a mente dele e... Exato. É assim, e até um ponto, assim, até deixar claro. Não é necessariamente que a pessoa tem uma condição legal que... Sim, que ela é uma boa influência. A gente vê tantas pessoas que têm diversas oportunidades e não... Exato. Mas aí, realmente, tirar as pessoas daquele meio e trazer algo diferente, trazer um novo. É engraçado, né? Quando eu era moleque, assim, eu sempre pensava naquela questão, não, tem que botar mais escolas dentro das favelas, tal. E tem que ter, porque, cara, os pais têm que trabalhar, tem que deixar a criança ali para estudar, e é perto de casa e tal. Mas você tem que expandir, tem que saber que aquele local é ali onde vive, as pessoas são honestas, tal, é onde consegue viver, mas você pode expandir um pouco mais, sabe? E eu acho que fica muito naquele fechado, e, cara, se você não consegue olhar um pouquinho mais para fora, isso serve para tudo. Eu posso morar no melhor condomínio do Rio de Janeiro. Se eu ficar dentro do meu condomínio, eu não vou ter a menor noção da realidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é tirar as pessoas daquele meio e fazer que expanda. E tem essa troca, né? Essa interação do tipo, cara, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, sabe? Isso aqui pode evoluir, isso aqui pode não evoluir. Ponto, cara, eu gosto muito de viajar. E foi muito nessas questões de olhar as pessoas. Minha esposa já tinha viajado quando era mais nova. E fala, pô, isso é legal. E aí, quando tu viaja a primeira vez, cara, tu fala, porra... Eu tenho que voltar, eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que explorar o mundo. Eu tenho que voltar, porque você expandiu, é um boom na tua cabeça. Caraca. E aí, naturalmente, você volta e você começa a querer se mexer para viajar mais, para tal. Mas isso tudo tem um início. E tem que ter essa... E talvez o início seja mais difícil. O início é mais difícil. Principalmente dependendo da realidade, Senna. Mas saindo do Douglas pessoal agora, só falando do Douglas profissional de hoje, qual função, qual empresa você trabalha hoje? Hoje eu tô na Sank. Ela é o quê? Ela é uma empresa de quê? A Sank é uma empresa de RP. Uma dos maiores do mercado. E eu entrei na Sank com esse desafio de implementar toda a jornada de PLG, fazer com que a empresa, como ela está hoje, ela consiga crescer muito mais do que... O trabalho que você fez em todas as outras companhias. O trabalho que eu vou fazer em todas as outras empresas. Então, eu tenho esse desafio. Hoje eu sou gestor do time de growth, do Product Growth da Sank. Então, ali eu tenho um time de dados, eu tenho um time de performance, eu tenho um time de produto, para toda a questão de jornada do usuário, do cliente. E é isso. É um desafio muito legal. Você começou nela há pouco tempo, né? Comecei nela há pouco tempo. Muitas pessoas maravilhosas. Cara, o conhecimento que ele tem, a troca que a gente tem ali é absurdo. E é isso. É entrar e fazer o negócio. A empresa fala assim, eu entro aqui para botar essa empresa em outro lugar, em outro patamar. E é trabalho diário. E, de novo, não é o Douglas. São todas as pessoas. Então, todas as pessoas que ali estão
elas são responsáveis por fazer a empresa evoluir. E a Sankia de hoje, não, na verdade, a Sankia de amanhã não ser a mesma Sankia de hoje. Pô, legal. Tem um antes e o depois do Douglas. Total. Do Douglas gestor. Legal. Eu acho que acabou. Eu tinha toda a minha pauta, ela foi preenchida com tudo que a gente estava falando aqui. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, Douglas, e falasse um pouco das tuas redes para o pessoal, onde eles podem te acompanhar, onde eles podem te seguir, teu LinkedIn, teu Instagram, enfim. Hoje a minha principal rede social acaba sendo meu LinkedIn, que é Douglas Magalhães. Então vocês me encontram ali. Eu tenho o meu Instagram também, que é o Douglas_Mag. E acabam sendo as duas principais redes sociais. Estou criando um canal no YouTube, mas mais para frente eu compartilho um pouquinho mais, porque tem outros desafios que mais para frente também vão sair do forno. Legal. Bom, falando meu, MKTD Pacheco, como eu disse para vocês no início do episódio. Se você, mais uma vez repetindo, se você tem o interesse de começar a captar, você tem um negócio, você tem interesse em começar a captar clientes pelo digital, por meio dos anúncios online, entre em contato comigo lá, me manda uma mensagem para a gente discutir como a gente pode fazer com que os anúncios online trabalhem para você captar mais clientes para o seu negócio, para que seu negócio cresça e você fique cada vez maior. Seja você profissional, médico, advogado, ou então que você tem um negócio, uma empresa, ou você seja só um influencer. Só um influencer é complicado. Me queimei agora. Mas enfim, é isso. Eu fico por aqui, esse episódio com o Douglas Magalhães. Queria te agradecer, Douglas. Obrigado mesmo pelo papo, muito engrandecedor. Foi muito esclarecedor para todo mundo que assistiu, com certeza. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio do Bússola Profissional. Forte abraço.